na disputa deste ano. Não há prazo para que isso ocorra, nem para que as informações sejam retiradas do ar. O plenário julgou a adequação da divulgação dos dados dos políticos às diretrizes de proteção de informações pessoais previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Uma companhia acusada de aplicar o golpe de pirâmide financeira em quase 4 mil pessoas foi alvo de uma operação da Polícia Civil em São Paulo. Os criminosos ofereciam falsas propostas de investimentos com retorno financeiro acima da média. A Justiça determinou o sequestro de bens dos envolvidos, que somam mais de 700 milhões de reais. 77% dos brasileiros já desinstalaram aplicativos por causa da preocupação com dados pessoais. A informação está numa pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Foram ouvidas mais de 2.500 pessoas. Um professor foi preso suspeito de estupro de vulnerável no município de Acopiara, interior do Ceará. Ele teria praticado o crime entre os meses de março e abril. Atualmente, o professor estava trabalhando como motorista. A atriz Anne Heche morreu em consequência da inalação de fumaça e queimaduras. É o que mostra no documento do Departamento Médico Legal de Los Angeles. A informação foi divulgada pelo site da revista People. No último dia 5, a artista bateu o carro contra uma casa e o veículo pegou fogo. A atriz foi socorrida, mas morreu depois de ficar internada por uma semana. No horário de Brasília, 2h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. 2h03. Estúdio CBN. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Apresentação Marco Guarizo. Olá, muito boa tarde para você sintonizado aqui na CBN Campinas. Está começando o Estúdio CBN desta quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022, até às 4 da tarde, contando com a sua participação pelo WhatsApp, o 19991869070, pelo Facebook, pelo YouTube da CBN Campinas. Deixe sua mensagem, participe, faça o programa junto com a gente. Tem muita informação, opinião, prestação de serviços e, claro, a gente conta com a participação do ouvinte da CBN. E já vamos girar os destaques da equipe do jornalismo da CBN Campinas nesta tarde de quinta-feira. Ontem foi aqui em Campinas. Hoje, vereadores de Hortolândia não são só investigados, não, são detidos por suspeita de rachadinha. Celina Silveira. 2 vereadores e um suposto funcionário comissionado da Prefeitura de Hortolândia foram presos nesta quinta-feira. De acordo com os mandados de prisão, o vereador Enoque Leal Moura, do MDB, é suspeito de demitir um ex-chefe de gabinete que se recusou a devolver parte do salário. A vereadora Márcia Campos, do PSB, também é suspeita de praticar o crime com o auxílio de um funcionário comissionado. Em Campinas, loja de shopping é invadida por assaltantes. Enzo Urniani. 2 homens entraram em uma perfumaria no Unimart Shopping em Campinas. Diversos perfumes e R$200 em dinheiro foram levados pelos bandidos. O prejuízo passa dos R$100 mil. Imagens do circuito de segurança mostram os criminosos saindo do shopping com sacolas cheias de produtos. Outros 2 homens aguardavam os bandidos do lado de fora. Prefeitura de Campinas divulga balanço dos atendimentos da ouvidoria. Felipe Pereira. O número de denúncias por irregularidades administrativas na Prefeitura de Campinas aumentou no segundo trimestre deste ano na comparação com os 3 primeiros meses. É o que aponta o balanço da Ouvidoria Geral de Campinas. Daqui a pouco a gente conta para vocês todos os detalhes. Vamos às informações da região agora, começando por Americana.
Ainda tem quem faça queimadas, por isso precisa aumentar o monitoramento. Vladimir Catarino. Guarda Municipal de Americana vai contar com um sistema de imagens por satélite para monitorar áreas de queimadas e incêndios. O sistema deverá estar disponível a partir dos próximos dias. Em Limeira, é o mesmo drama vivido em quase todas as outras cidades aqui do estado. Os furtos de fios. Carlos Gomide. O Comitê de Segurança de Limeira se reúne para tentar frear furtos de fios na cidade. No sábado passado, 8 pessoas invadiram o antigo campus de uma faculdade e levaram mais de 2 quilômetros do material. A ação visa combater o crime de receptação. Em Piracicaba, reclamações dos fiscais da prefeitura, Rafael Fioravante. Em manifesto, fiscais relatam assédio moral e restrições para sair a campo em Piracicaba. Prefeitura diz que vai apurar o caso. E é claro que a CBN Campinas continua também falando sobre a investigação, a operação do Ministério Público, né, que teve como alvo a Câmara de Campinas, especialmente o presidente do Legislativo, Zé Carlos. Hoje o líder do governo na Câmara, vereador Luiz Carlos Rossini, vai conversar com a gente aqui no estúdio CBN, falar sobre o andamento da Câmara depois de tudo isso que aconteceu. A nossa reportagem também acompanhou a sessão ocorrida ontem, sem a presença do vereador Zé Carlos, como já informava o advogado Ralph Tortman no estúdio CBN de ontem. Agradecendo as participações dos ouvintes. Oi, Juju, tá do jeito que você gosta hoje, hein? Céu nublado, uma garoinha agora há pouco. Tem mensagens pro Carlos Cabela? Não esqueceremos de Carlos Cabela, não. Pode deixar que ele vai falar sobre a épica classificação do Corinthians para a semifinal da Copa do Brasil. Quero agradecer também quem está participando aqui pelo YouTube. O Marcos do Ouro Verde, o Vitor Sérgio de Paula. Obrigado a todos pela participação. Continue participando, né? Você pode mandar sua mensagem para o WhatsApp 19 991869070, pelo Facebook da CBN Campinas. Agradecer aqui o Vicentim, né, que está acompanhando pelo Facebook. Também pode mandar sua mensagem pelo youtube.com/CBN Campinas. Se você ainda não é inscrito, nosso canal está crescendo muito, graças a vocês, ouvintes e internautas. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição no canal da CBN Campinas do YouTube. Deixe seu joinha na nossa transmissão e ative o sininho, caso você queira ficar informado sobre o início dos nossos programas CBN Campinas, Estúdio CBN e as 2 edições do CBN Esportes. O time do estúdio desta quinta-feira tem o Viva Bem com a doutora Ana Escobar e ela vai falar sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras nos aeroportos. Opa, olha só, tem clima de derby aqui nas mensagens também. Obrigado, ouvinte, final do telefone 4125. A gente tem o placar CBN, né, durante o estúdio CBN, depois a partir das 4 da tarde, o Antônio Casarini que mandou a mensagem aqui, e depois às 4 o Carlos Cabela e toda a equipe chegam com o CBN Esporte segunda edição, que a partir de hoje, né, depois das sabatinas dos candidatos a governador, voltou a ter 2 edições o CBN Esportes aqui em Campinas. O Estúdio CBN tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, produção de streaming Daniel França, supervisão técnica Marcelo Eloy, chefia de redação André Berenguel, coordenação de jornalismo Flávio Paradella, direção geral da CBN Campinas Daniela Pedroso. Apresentação Marco Guarizo. Rápido intervalo, voltamos já com informação e prestação de serviços para você. Estúdio CBN. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Transforme sua... Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando?
Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. Vamos às informações do trânsito em Campinas, com esse tempinho, né? Às vezes o pessoal prefere tirar o carro da garagem. Será que temos alguns pontos de lentidão pela cidade, Mário Quintino? Boa tarde. Oi, Guarizo. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Na região do Taquaral tem sim, é o caso da Nossa Senhora de Fátima, nas proximidades do Balão do Bela Vista. Por isso, atenção aí para o nosso ouvinte que segue na região do Taquaral, diminui a velocidade já no acesso mesmo lá do Bela Vista. A gente fala também da Júlio Prestes, por lá aí sim são boas as condições, segue sem problemas nos dois sentidos, e a Avenida Heitor Penteado, ali no arredor, não é, da Lagoa do Taquaral, por enquanto segue sem problemas, tanto em direção da Júlio Prestes, quanto para quem vai no sentido contrário, em direção da Teodureto. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. Você volta já já falando das estradas. O Hospital Madre Teodora completa 30 anos de uma caminhada feita sempre com você. Ligue 3756 3000 para exames e consultas. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão.
Tenha exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Aeroportos. Algum problema no radar meteorológico de Viracopos, viu? Tá dando 28 graus de temperatura. Acho muito alto, pelo que a gente está acompanhando aqui no centro da cidade. Claro que tem uma distância, né? Mas oficialmente está aqui, 28 graus, ventos a 24 km por hora e sol em Viracopos, o que não é o caso aqui na região central. De qualquer forma, o painel dos voos aí sim, aí não tem como discutir, porque tá tudo bem em Viracopos nesta tarde de quinta-feira, nenhum voo atrasado nas decolagens, né? As chegadas também, tudo dentro do previsto até o final da tarde, sem nenhum problema por enquanto. Falando do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, também não há problemas. Operação normal no aeroporto, voos até às 3h30 da tarde, todas as decolagens dentro do horário previsto. As chegadas também, aeronaves no pátio, chegando até mais cedo do que estavam previstas, então não apresenta problemas nas chegadas. Você que está indo buscar alguém lá em Congonhas. Falando do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, um voo vindo de Natal ou decolando para Natal daqui a pouco às 2h30 deve sofrer atraso. Ele ainda está previsto, mas não tem o horário certo para a decolagem. É o único problema neste momento no aeroporto de Guarulhos, falando das partidas, né? As chegadas, tudo também desembarcando no horário certo, voos chegando até mais cedo. Tem um atraso de um voo vindo de Belém, que estava previsto para descer 1h55, está descendo neste momento. Tem também um atraso em um voo vindo de Cascavel, no Paraná, com 1 hora de atraso, deve chegar às 3 da tarde. Completando 55 anos. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. E tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Estúdio CBN.
Agora 2h21, esse joia que você tá vendo aqui é pro meu xará, o Marco Antônio Dourado Viena. Ele tá lá em Timbaúba, Pernambuco, nos assistindo. Obrigado, viu, xará? Valeu pela participação. E eu falei do radar de Viracopos que tava meio fora, e pelo jeito é a distância mesmo, né? Porque, olha só, a Beth, ela é de Valinhos, mas tá em Vinhedo. Lá, sol e temperatura 27 graus. Nosso outro ouvinte, final do telefone 2581, aí ele manda de dentro do carro. A temperatura de 29 graus na região do Shopping Dom Pedro. Claro que a temperatura do carro nem sempre ela corresponde à temperatura ambiente, né? Mas tá alta mesmo. Então é mais aqui no centro de Campinas que tá esse tempo nublado, um pouquinho abafado, é verdade, porque depende também da umidade relativa do ar, mas a gente agradece a todos aí que estão mandando a temperatura nos locais onde vocês estão. Sempre lembrando, né? Pouquinho antes das 3 da tarde, o Felipe Pereira chega com a previsão do tempo aqui no estúdio CBN. Agora o tempo tá quente para alguns políticos lá da cidade de Hortolândia, né? O Bolacha adora esses trocadilhos. Baep cumpre mandados de prisão em Hortolândia por suspeita de rachadinha. 2 vereadores e um possível funcionário comissionado da Prefeitura de Hortolândia foram presos nesta quinta-feira suspeitos de praticar a rachadinha na Câmara de Vereadores. Os vereadores Enoque Leal Moura, do MDB, e Márcia Campos, do PSB, foram alvos da operação. O terceiro preso é Isaac Santos Souza, que foi gerente do Centro Poliesportivo Nelson Cancian em 2017. Atualmente, ele teria cargo comissionado na Secretaria de Inclusão. Segundo um dos mandados, a vereadora Márcia Campos, do PSB, cobrava parte dos salários de uma assessora parlamentar por intermédio de Isaac Santos Souza, que foi voluntário em uma ONG de Márcia antes de ela ser eleita vereadora. Segundo outro mandado de prisão, o vereador Enoque Leal Moura, do MDB, recebeu parte dos salários de um ex-chefe de gabinete por 2 meses consecutivos e o demitiu após o funcionário se recusar a fazer novos pagamentos. O advogado Ralph Tortima Filho, que defende o vereador Enoque, afirma que o parlamentar é inocente e que o vereador apenas recebeu o pagamento de um empréstimo de cerca de R$2.000. Eles foram surpreendidos hoje com essa situação e não houve sequer momento de apresentação. Tivesse ele sido convocado pelo Ministério Público para poder se defender, dar a sua versão sobre os fatos, com toda certeza ele já teria fornecido essa documentação. Tortima também é responsável pela defesa do vereador Zé Carlos, do PSB de Campinas, alvo de outra operação do Ministério Público que investiga possível caso de corrupção passiva em contratos terceirizados da Câmara. O caso não tem relação com as prisões em Hortolândia. O 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia de Piracicaba cumpriu os mandados de prisão nesta quinta-feira a pedido da 3ª Promotoria de Justiça de Hortolândia. Alvos da operação, os vereadores Enoque Leal Moura, do MDB, e Márcia Campos, do PSB, e o suposto funcionário comissionado da Prefeitura, Isaac Santos Souza, vão permanecer presos até a audiência de custódia, que está prevista para esta sexta-feira. Os advogados, porém, tentam pedir a antecipação desse processo. A Prefeitura de Hortolândia, por meio de nota, informou que não foi notificada pelas autoridades e está à disposição dos órgãos de investigação para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito do caso. Até o fechamento desta reportagem, a administração não havia respondido ao questionamento da CBN Campinas sobre o possível cargo de Isaac Santos Souza. A Câmara de Vereadores de Hortolândia não se posicionou sobre o caso até o fechamento desta reportagem. De Campinas, Celina Silveira. E continuando se posicionando para falar quem é o Isaac, viu? Cristiano Salvione, que alegria, hein, Cristiano? Fica com a gente que daqui a pouco tem o placar CBN com o Carlos Cabela. Eduardo me convenceu que tá 29 graus. Eu falei que no carro não valia, ele mandou uma foto de um termômetro da cidade, 29 graus também, lá na região do shopping. Então tá certo,
Ganhou, Eduardo, essa é a sua. Obrigado pela audiência, obrigado pela participação aqui no programa, assim que a gente gosta, né? O pessoal participando, fazendo o Estúdio CBN junto com a gente. É um programa feito, toda a rádio é feita para ouvinte, né? Mas esse programa, a gente gosta muito da sua participação, da sua interação. Um abraço ao João Galberto em Jundiaí, ele não mandou a temperatura. Um abraço para Edith também em Dayatuba, nos acompanhando todos os dias. Emerson Santana está chegando também para acompanhar toda a alegria do Cristiano, que é o parça dele aqui no chat do YouTube da CBN Campinas. Obrigado pela participação de todos. Agora a gente vai falar de um fato policial, né? Perfumaria tem R$100 mil em produtos furtados no shopping Unimart. Uma lojista teve o estabelecimento invadido na noite desta quarta-feira no Unimart Shopping em Campinas. 2 homens entraram em uma perfumaria e roubaram diversos perfumes, além de R$200 em dinheiro. O prejuízo é de mais de R$100 mil. Mari Nilce, proprietária da loja, está indignada com a falta de segurança no local. Os bandidos chegaram, arrombaram a porta, era 10h04. Eles ficaram aqui dentro mais ou menos de 6 a 10 minutos. Então, no fechamento de um shopping não tinha um segurança nos corredores. Então, levou bastante tempo eu só fui informada dessa situação às 10h30. Ela acredita que os ladrões eram profissionais, já que usavam luvas durante a ação e levaram apenas perfumes de valores entre R$700 e R$4.000. Imagens do circuito de segurança mostram os criminosos saindo do shopping com sacolas cheias de produtos. Outros 2 homens aguardavam os bandidos do lado de fora. De acordo com a dona da perfumaria, a administração do shopping não deu qualquer tipo de suporte. A administração, inclusive, passou aqui agora de manhã na frente, nem olhou para o local, não cumprimentou e seguiu reto, como se nada tivesse acontecido. Outro lojista chegou a presenciar a movimentação, avisou os seguranças e, mesmo assim, nada foi feito. A reportagem da CBN Campinas entrou em contato com a administração do Unimart Shopping, mas não tivemos resposta até o fechamento da matéria. De Campinas, Enzo Urniani. Continuamos aguardando a resposta do Shopping Unimart. Para você que está no Facebook, está no YouTube também, as imagens são bem nítidas, né, dos assaltantes aí com pacotes de mercadoria na mão dessa perfumaria, um homem falando no celular, imagens bastante nítidas. Eles estavam até usando máscara, né, meio que se prevenindo nesse momento para fazer um assalto, mas as imagens estão aí. A gente aguarda, né, o desdobramento, né, a investigação e também, claro, uma palavra do shopping. Quero agradecer ao pessoal falando da temperatura aqui, ó, o Emerson Santana, no São Bernardo, 27 graus. Aliás, estou com saudade de ir no São Bernardo, viu? Muito obrigado, Emerson Santana, pela participação. Agora são 2h29, vamos para o Repórter CBN. Estúdio CBN. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Teatro. Bruna Luiz, que está entre os principais destaques da comédia stand-up no Brasil, se apresenta em Campinas. Com piadas audaciosas e estilo ácido e irônico, a humorista conquistou um grande número de seguidores nas redes sociais e tem se destacado num gênero até então dominado pelos homens. As apresentações ocorrem às quintas-feiras no Teatro Oficina do Estudante Iguatemi, no 3º piso do shopping, nos dias 18 e 25 de agosto, às 9 da noite. Os ingressos são R$ 80,00 inteira e R$ 40,00 meia entrada, nas bilheterias do teatro ou pela internet ingressodigital.com. A informação é de Valéria Raim.
Eletromídia Residencial, substituindo o comunicado de papel pelo digital no seu elevador. Uma solução de comunicação para conectar síndicos com seus moradores. Modernize a comunicação em seu prédio. Já são 300 telas só em Campinas. Acesse eletromidia.com.br. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. Repórter CBN. Quinta-feira, 18 de agosto de 2022. A Justiça Federal em Brasília absolveu o ex-governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, e o empresário Marcelo Odebrecht. Em 2016, eles foram denunciados pelo Ministério Público Federal num desdobramento da Operação Acrônimo, que investigou a suspeita de lavagem de dinheiro em campanhas eleitorais. O juiz responsável pela decisão entendeu que as provas reunidas pelo MPF não comprovam os crimes e tiveram como base apenas delações premiadas. Outras 4 pessoas também foram inocentadas. O Hospital AC Camargo fechou um acordo com o governo de São Paulo para manter o atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde. Segundo o governador Rodrigo Garcia, as secretarias estadual e municipal de saúde vão complementar recursos para que a instituição continue trabalhando com o setor público. O Hospital AC Camargo é referência no tratamento de câncer e havia decidido que deixaria de atender pacientes do SUS a partir de dezembro, com a justificativa de defasagem na tabela. A tradicional festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, no interior de São Paulo, será retomada hoje, após 2 anos. No período, a realização do evento foi prejudicada pela pandemia. A organização aguarda 900 mil visitantes até o próximo dia 28. E a economia do Chile cresceu 5,4% no segundo trimestre do ano, na comparação com o mesmo período de 2021. Já em relação ao trimestre anterior, o PIB do país andino ficou estagnado. A economia chilena dá sinais de que está perdendo força após o crescimento do ano passado, com o fim dos estímulos econômicos do governo e com a inflação no nível mais alto em quase 3 décadas. No horário de Brasília, 2h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Placar CBN. O Placar CBN de hoje começa de uma maneira um pouquinho diferente. Como diria Cissa Guimarães, vamos voltar para ontem, direto ao túnel do tempo. Corinthians 2-0 perde o Corinthians no confronto contra o Atlético Goianiense, o jogo às 9h30 da noite em Itaquera. O Corinthians precisa reverter a situação, dificilmente vai conseguir, porque o Corinthians não consegue marcar gols, a não ser que aconteça um aborto da natureza hoje e o Corinthians consiga marcar 2 ou mais gols para pelo menos levar para o pênalti, né? Esse confronto contra o Atlético de Goiás. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. O momento que o estúdio CBN vira CBN Esportes e toca o hino do Timão. Carlos Cabela, você recebeu aqui. Em primeiro lugar, muito boa tarde. Opa! Boa tarde, Guarani. Opa! Cadê o nosso ouvinte aqui? É o Luiz, final do telefone 3185. Te falei que hoje eu ia falar do aborto do Timão. Gostou? Luiz? Luiz. Ô Luiz, boa tarde, Luiz.
Claro que eu gostei, claro que gostei. O Corinthians conseguiu marcar gols. E o Yuri Alberto, depois de 9 jogos, fez 3 gols no mesmo jogo. Eu só espero que ele não fique mais 9 jogos sem marcar gols, né? O Yuri Alberto do Corinthians. Mas sim, claro, o Corinthians ontem apresentou um futebol convincente para o torcedor e acabou ficando com a vaga semifinal. Como diz o narrador Gustavo Villani, que ontem quase soltou um palavrão no gol de bicicleta do Pedro, que classificou o Flamengo contra o Atlético Paranaense. Não é isso que eu quero dizer, mas ele disse... que você queria falar palavrão. Não, palavrão não. Mas que ele diz que o centroavante é igual ketchup. Às vezes demora, mas depois sai tudo de uma vez. Ah, é? É. Né? Foi o que aconteceu com o Yuri Alberto ontem. O Jorginho... Eu tenho uma piada boa em relação a isso, esse tipo de colocação, né? Pois não não. Posso falar aqui. Não, essa não é para ir pro ar. Não. O Jorginho ficou muito preocupado com o Abel Ferreira. Já o simpaticíssimo Vitor Pereira abraçou, cumprimentou e deu um abraço de urso no aniversário do Jorginho. Não tem nem o que falar, né? Às vezes o cara fala besteira, fala o que não deve falar naquele momento e entra em briga que não é dele. E o Jorginho, ele foi infeliz, né? Muito infeliz, né? Aliás, eu tô desconfiado que os técnicos estão com uma pequena, assim, ligeira dor de cotovelo do Abel Ferreira. Pode ser, né? Você entende? Porque são coisas que, gente, eu não tenho que me importar e criticar a sua maneira de jogar, a maneira que você vai jogar. Eu não posso criticar a maneira que você apresenta o programa. Eu apresento o programa da minha maneira, você apresenta o programa da sua maneira. Eu não vou criticar a maneira que você apresenta o programa, que você acha que é a melhor maneira que tem que ser feito. Eu acho que é a melhor maneira que eu tenho que fazer. E pronto. O que eles não gostaram é que depois do jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, daquela maneira como foi, né, com 2 a menos, Sim. O Palmeiras levou para os pênaltis e classificou, o Abel Ferreira disse na coletiva como ele fechou o ataque do Atlético, escalado pelo Cuca. E ele já tinha falado, lá naquele jogo Palmeiras-Atlético Goianiense, que foi no dia de Corpus Christi, se eu não me engano, que Dia? Dia de? Você falou? Corpus Christi. Tinha entendido errado. Não. Se eu não me engano, foi aquele dia, o Atlético saiu com 1-0 no Allianz Parque, o Palmeiras fez 4 gols em 7 minutos. Sim. Né? E aí na coletiva também o Abel, que não cumprimentou o Jorginho, isso também não é legal, né? Mas não custa você cumprimentar seu colega de trabalho. Você vai narrar o derby sábado, a hora que você passar nas outras cabines, vai cumprimentar. Eu cumprimentando todo mundo. Exato, os funcionários do clube e tal, não custa cumprimentar colegas de profissão. Mas, de qualquer forma, o Jorginho ficou bravo com aquilo e naquele jogo o Abel falou, bom, o Atlético ataca muito bem, mas esquece de se defender. Ou seja, o Jorginho já estava bravo. Então, são coisas que acontecem e faz parte do futebol. Daqui a pouco todo mundo já esquece, toca o barco e vamos em frente. Vou usar o Jorginho como gancho para a gente falar de outro assunto. Já falamos que o Flamengo se classificou, então agora as semifinais da Copa do Brasil são Rio-São Paulo, né? Sim. Fluminense e Corinthians. Vai dar Fluminense? E o São Paulo ainda não se classificou, tem o América hoje, né? Então, mas eu não sei, depois do jogo de ontem eu tô achando que querem colocar o Fluminense na final. Entendeu? Não sei o outro lado, Flamengo ou São Paulo, ou América, não sei. O impedimento de Nádega, depois o pênalti meio estranho. Então, eu achei que não foi pênalti e também achei que não está impedido. Mas quem sou eu na ordem do dia? Apenas um apresentador de programa aqui da CBN em Campinas. Então... Mas aí... né? Pois eu vou voltar ao gancho do Jorginho. Primeiro, o Antônio, porque é antivéspera de derby hoje, né? Você tá com alguma coisa com o Jorginho? Tá bravo com ele? Era o que eu ia falar. Eu participei da cobertura de um derby, como repórter aqui da CBN. Naquele dia, a coletiva do Guarani foi tipo 9 da manhã, da Ponte 10, ou 10 e 11. Então a maioria dos repórteres, a Adriana Almeida, que está aqui com a gente, também participou, estando em outra emissora. A gente foi primeiro para a coletiva do técnico do Guarani, o Roberto Fonseca. Depois subimos ao Majestoso para a coletiva do próprio Jorginho, que treinaria a Ponte naquele derby. E aí, um torcedor da Ponte, na entrevista coletiva, disse, olha, o Roberto Fonseca disse que o Guarani vai dar um bolo para a Ponte Preta de aniversário. Os repórteres se entreolhavam e tal. Não, ele não falou isso. O Jorginho, naquele momento, ele disse o seguinte, olha, eu conheço o Roberto Fonseca, eu duvido que ele daria uma arma dessa para a Ponte Preta. E aí acabou a entrevista coletiva, a gente explicou que não era bem assim e tal. Naquele momento ele teve uma serenidade que agora ele não está tendo, né?
São momentos e momentos. Como eu disse, depende do momento. Naquele momento ele estava com a cabeça quente e acabou falando coisa errada. Como o Vitor Pereira falou, coisa errada no jogo pós o Palmeiras, que falou do salário dele, que tá com a conta gorda e tudo mais. Depois ele pediu desculpas. Inclusive ontem, ele novamente veio a público e falou: gente, eu me expressei mal, eu fui arrogante, eu odeio pessoas arrogantes, e eu fui arrogante. Sim. E pediu desculpas novamente. Então, a cabeça quente, quantas vezes o jogador sai de campo, o repórter vai entrevistar o jogador, que ele tá pilhado, cabeça quente, ele xinga, ele fala besteira no microfone da televisão. Exato. Então, são momentos que tá com a cabeça quente e acaba falando besteira. Então aconteceu com o Jorginho, aconteceu com o Abel Ferreira aconteceu com o Cuca, com o Mano Menezes, e assim vai acontecer com outros treinadores e outros jogadores também. Em várias áreas da profissão também, né? Agora o que o Antônio Casarini tá falando aqui, tem Bugrino comprando ingresso a R$5 e jogando fora só para esvaziar o jogo, mas aí pelo menos tá dando dinheiro para Ponte Preta, né? O Bugrino tá dando dinheiro para Ponte, Cesarinho. Se isso tá acontecendo, Antônio, é pouco inteligente de quem tá fazendo, né? Aliás, se tiver jogando dinheiro fora, traz pra nós, né, Guarizo? Isso. Traz pra nós o dinheiro, não precisa jogar fora, não. E, aliás, a Ponte faz um apelo aos torcedores, né, torcida única, não comprem de cambista. Exatamente. Eu acredito que muito desses ingressos aí que foram vendidos estarão nas mãos do cambistas a partir do sábado pela manhã. Se bobear até na sexta-feira à noite já devem encontrar por aí. Mas a história é assim, né? Não vai comprar do cambista. O torcedor vai ficar, se não tiver mais ingresso a ser vendido, o torcedor vai ficar fora. Eu acho que isso daí tem que ser cortado mal pela raiz, não deixar a cambista comprar ingresso. Ou então, né, fazer um acompanhamento ali das autoridades de segurança e prender esses caras, né? Tudo bem, o torcedor vai continuar sem entrar no estádio. Eu sei, mas, né, que seria legal, pela minha opinião, tá, Cabela? Que seria legal que o cambista, assim, morresse com dinheiro na mão, aí sim, viu? Também, mas isso não acontece, ainda mais num jogo como esse. Exatamente. Carlos Cabela e toda a cobertura do derby daqui a pouco, às 4 da tarde, no CBN Esportes, hoje com 2 edições. Hoje sim, já tivemos a primeira e vamos ter a segunda edição às 4 da tarde. Valeu, Cabela. Até lá. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. E as informações de momento das rodovias agora com o Mário Quintino. Vamos lá então, Guarizo. Eu trago informações da rodovia Dom Pedro, porque tem obras na altura de Valinhos, altura do quilômetro 125, para quem vem em direção de Campinas. Por conta dessa, o nosso ouvinte diminui a velocidade, cerca ali de 1 quilômetro de lentidão, por isso atenção para quem sai de Valinhos, vem em direção de Campinas, utilizando aí a rodovia Dom Pedro. No sentido contrário, para quem vai em direção de Atibaia, aí por enquanto segue sem problemas. E rapidamente falando de outro ponto da região, na rodovia Santos Dumont, também tem obras na altura do quilômetro 49 em Indaiatuba, para quem vai em direção de Salto. Essa obra acontece na altura do Morada do Sol e o nosso ouvinte também diminui a velocidade, por isso atenção pela Santos Dumont, para quem sai de Campinas, sai de Indaiatuba e vai em direção de Salto. Guarizo. Obrigado, muito obrigado, Mário Quintino, até já. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até 1 hora, mesmo se não for cliente, em fgts.mercantil.com.br. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter?
Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Super simples. Estúdio CBN. Aqui no Estúdio CBN continuamos repercutindo a sessão da Câmara após a operação do Ministério Público contra o presidente da Casa, o vereador Zé Carlos. Nós vamos conversar agora com o líder do governo no Legislativo de Campinas, vereador Luiz Carlos Rossini, do Partido Verde. Vereador, boa tarde, seja bem-vindo ao Estúdio CBN, obrigado por aceitar nosso convite. E agora, como que fica o andamento da Casa depois de todo esse imbróglio? Boa tarde, Guarizo. É sempre uma alegria falar com você e com os ouvintes da CBN. Bem, com relação a esse fato que é lamentável, preocupante, triste até, né, das denúncias aí contra o presidente da Câmara, isso é claro que afeta o ânimo, né, e interfere, de certa medida, nas atividades da Câmara. Mas a Câmara possui uma estrutura, vice-presidente da mesa diretora, né, que tem condição de dar continuidade aos trabalhos paralelamente a esse fato aí que deve ser investigado. Os trabalhos têm que continuar normalmente, porque a cidade depende, obviamente, da Câmara, na aprovação do projeto, nas ações de fiscalização também do Executivo, vida que segue normal. Vereador, o senhor esteve conosco aqui no Estúdio CBN há cerca de um mês atrás, falando sobre a federalização da Câmara, né, de pautas que não tinham absolutamente nada a ver com o funcionamento aqui da cidade de Campinas, com os projetos de Campinas. E agora que essa rivalidade política volta também, né, vereadores de oposição de um lado, vereadores da situação do outro, uma possibilidade de comissão especial de investigação sobre o presidente da Câmara, como fazer para acalmar os ânimos, se é que isso é possível? É difícil não trazer as questões nacionais, né, nessa disputa eleitoral polarizada para a presidência da República, né, para o âmbito municipal. A Câmara é um espaço de atuação política e, obviamente, essas discussões políticas que estão no cenário nacional acabam sendo trazidas também para o âmbito municipal. Lembrando que, tanto na base quanto na oposição ao governo municipal, tem gente de pensamentos diferentes, né? Tem gente que é da base que apoia o presidente Jair Bolsonaro, tem gente da base que é Simone Tebet, tem gente da base que é Lula, né? Então, na relação aqui local, isso não tem maiores, digamos assim, efeitos. Mas, obviamente, às vezes os ânimos se exaltam, né? As discussões ficam acaloradas. E a gente tem que cumprir esse papel de, independente das divergências de pensamento e posições políticas, lembrar a todos que nós temos uma responsabilidade com o município, aprovar os projetos do município, cuidar das questões locais, né, do município. Mas isso tem acontecido com certa tranquilidade. Eu percebo bastante maturidade dos vereadores aí no exercício dos mandatos e na separação dessas discussões.
Vereador Rossini, durante algum tempo, né, nós discutimos aqui, até inclusive eu cheguei a perguntar isso para o senhor na entrevista anterior, sobre uma possível paralisação, entre aspas, da Câmara por causa de vários vereadores que são candidatos a deputado. E o senhor garantiu que não, que o andamento continuava normal, porque eles não precisavam se afastar do cargo. E agora que tem essa denúncia contra o presidente da casa, né? Claro que ela vai ser investigada, tem muita coisa para ser feita ainda, para ser vista, mas os projetos vão parar também? O senhor tem essa expectativa? Como fazer para que continue tudo funcionando normalmente? Na mesma linha, o fato de termos 10 vereadores que são candidatos nessa eleição, existe um compromisso deles, inclusive, de, paralelamente à realização das campanhas, né, de exercerem os seus mandatos. É claro que o ritmo muda um pouco, né? A pauta da Câmara ela fica um pouco mais amena, mas se houver necessidade de algum projeto que determine maior trabalho, discussão, debate, urgência na votação, isso a gente vai fazer. A Câmara não será paralisada pela questão eleitoral. Repito, né, os vereadores todos têm consciência da importância do seu mandato e sabem que a prioridade enquanto vereador é discutir e aprovar os projetos de interesse do município e da população. Então, estamos seguindo na normalidade, a exemplo do que tem sido nas eleições passadas também. Não é a primeira, né, nem será a última eleição estadual e federal que teremos a participação de vereadores no pleito. Como líder do governo, vereador Rossini, o fato de o presidente da casa, que é também da base de sustentação, ter essas denúncias contra ele, acaba, na opinião do senhor, arranhando um pouquinho a imagem da prefeitura ou desgastando um pouco, ou isso não tem relação nenhuma? Guarizo, na verdade a denúncia contra o presidente da Câmara, pelo menos as alegações, dizem respeito, me parece, a contratos terceirizados da Câmara e não da Prefeitura. Então, não há nenhum risco de haver desgaste do governo ou da Prefeitura por conta desse episódio, né? São outros locais, são outros contratos. Eu não me inteirei ainda do processo, né, do que diz a ação. Eu só estou repercutindo também aquilo que eu vi da própria imprensa, né? Mas diz respeito na relação com contratos de terceirizados da Câmara Municipal. Então isso não vai afetar em nada o governo e não há risco nenhum de levar esse desgaste que da Câmara é real para a Prefeitura. Vereador Rossini, nós já vimos outras comissões de investigação na Câmara, não exatamente nessa legislatura, né, mas em tempos próximos, né? E a gente viu que os trabalhos paralisavam um pouco, porque acontecia muito de que todo esse assunto ficava tomando conta das sessões da Câmara, até das comissões também, né? Os vereadores falavam sempre sobre isso, né? Como que vai ser esse andamento agora, né? Enquanto tiver essa questão de comissão processante, e como convencer os vereadores, né, a continuarem tocando os projetos que seriam programados, que estariam aí nas ordens do dia? Neste momento, o Ministério Público está conduzindo as investigações, né? Quer dizer, as ações de busca e apreensão já aconteceram. Eu acho que nós precisamos aguardar o resultado dessa investigação que o Ministério Público, o HECO, já está procedendo, as análises que estão sendo feitas, para verificar qual o impacto disso ou qual a consequência disso na Câmara. Não tem ainda uma CPI na Câmara. A CPI tem esse papel, né, de comissão parlamentar de inquérito ou investigação, que o Ministério Público já está fazendo. Aliás, o Ministério Público tem muito mais poder, instrumento, ferramentas de investigação do que qualquer CPI da Câmara. O que pode acontecer, obviamente, se nas investigações se comprovarem atos que determinem ou justifiquem, aí seria a criação de uma comissão processante. Aí é num outro momento,
Mas por enquanto eu acho que a gente tem que ter tranquilidade, estamos todos atentos, acompanhando com responsabilidade, com seriedade, mas não podemos fazer nenhum pré-julgamento, né? Eu acredito muito no Ministério Público, na capacidade investigativa do Ministério Público, e estamos atentos aqui, aguardando os desdobramentos disso para ver se vai ou não haver necessidade de dar continuidade a essa ação no âmbito da Câmara. Agora à tarde o senhor se reúne com o prefeito Dário Saad para apresentar instituições aqui da cidade a ele, né? Também está na pauta a conversa sobre esse imbróglio envolvendo o vereador Zé Carlos, presidente da Câmara, vereador? Hoje, na verdade, eu estou levando para conversar com o prefeito a APAI, né, que tem algumas questões locais que gostariam de discutir com o prefeito da cidade, e também o coordenador do Free Mind, que é um movimento internacional até de prevenção às drogas, e que vai estar desenvolvendo em Campinas um projeto piloto que talvez sirva de referência nessa área de prevenção às drogas para outras localidades. Então houve um encontro aqui do Free Mind no Expo Dom Pedro, palestrantes do mundo inteiro, capacitação, formação, inclusive de cerca de 800 servidores municipais para entender o que é prevenção feita com evidências científicas, né, que tenham eficácia no resultado das ações. E o Paulo Martelli deve estar apresentando o resultado desse evento e pontuando quais as próximas etapas aí para a implantação desse projeto piloto na cidade de Campinas. O foco não é esse, mas talvez surja, não com as entidades, mas depois disso, uma conversa, uma análise, uma repercussão. Talvez o prefeito também esteja interessado em entender melhor, obter mais informações a respeito desse assunto, né? Mas a reunião com o prefeito é para outros temas, né? E a APAI, uma entidade reconhecida, importantíssima, cumpre um papel fantástico na cidade, e também o Free Mind, que é outra instituição importante que atua num segmento cada vez mais atual, né? A gente tem que saber enfrentar a realidade das drogas no mundo e no município. Vereador Luiz Carlos Rossini, do PV, líder do governo na Câmara de Campinas, quero agradecer muito pela entrevista aqui ao Estúdio CBN. Muito boa tarde, vereador. Obrigado pela atenção. Eu é que agradeço a oportunidade e continuo à disposição. Um abraço e boa tarde para você e para todos os ouvintes da CBN. Trânsito. Oferecimento Unicred, instituição financeira cooperativa especializada na área da saúde. Vamos saber a situação do trânsito em Campinas agora, Mário Quintino. Vamos lá então, Guarizo. Eu trago informações agora que por enquanto tem boas condições, tanto para quem vai em direção do Hospital Mário Gatti, quanto no sentido contrário, em direção da Vila Mimosa, da Mirandópolis. Por enquanto, nosso ouvinte vai fazendo aí um bom caminho. Inclusive, quem segue na Mirandópolis também segue sem dificuldades, e pela Rui Rodrigues, o trânsito é mais intenso já na chegada lá para o Campos Elíseos, mas por enquanto o ponto de parada somente aí nos semáforos. Guarizo. Obrigado, Mário. Até já. Nova Ford Transit, taxa zero e unidades à pronta entrega da van mais vendida dos Estados Unidos e Europa. Saiba mais em ford.com.br e agende um test drive. Repórter CBN.
Quinta-feira, 18 de agosto de 2022. O presidente Jair Bolsonaro se envolveu numa confusão com um youtuber na saída do Palácio do Alvorada, em Brasília. Em meio a apoiadores do chefe de Estado, Wilker Leão questionou Bolsonaro sobre a sanção ao projeto com mudanças na delação premiada. O rapaz foi jogado no chão e seguranças tentaram afastá-lo. Na sequência, o youtuber chamou Bolsonaro de Tchutchuca do Centrão. O presidente agarrou o rapaz pela camisa e tentou tirar o celular da mão dele. Bolsonaro ainda pediu aos apoiadores que não filmassem o momento. A Agência Nacional de Telecomunicações vai liberar a partir de segunda-feira o sinal do 5G puro em Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro e Vitória. A decisão foi tomada em reunião do grupo criado pela Anatel para cuidar da ativação da tecnologia. O 5G já está operacional em Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa, Porto Alegre, São Paulo, Curitiba, Goiânia e Salvador. Nesse primeiro momento, o sinal será restrito a alguns bairros dessas capitais. 7 pessoas morreram num acidente numa rodovia que corta a cidade de Piracanjuba, no sul de Goiás. 2 crianças estão entre as vítimas. De acordo com os bombeiros, 2 carros bateram de frente. Uma ultrapassagem teria provocado a colisão. E o diretor financeiro da organização Trump se declarou culpado de 15 crimes e admitiu que conspirou com a empresa para evitar o pagamento de impostos. Allen Weisselberg é um dos executivos mais próximos do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele se recusou, no entanto, a implicar o magnata no esquema. A investigação aponta que o diretor financeiro evitou o pagamento de impostos sobre $1.760.000 nas rendas dos últimos 15 anos. No horário de Brasília, 3h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN, tempo e temperatura. Bom, primeiro eu quero agradecer ao nosso internauta aqui do Facebook, o Celso Modesto. A mensagem dele tem meia hora. Diz que lá em Barão Geraldo, 29 graus, ventando muito. O Cristiano, um pouquinho de tempo atrás, meia hora também atrás, mandou 26 graus no 106 da Anhanguera, né? Então, um pouco antes, entre Campinas e Sumaré. Temperatura de 26, só ali que dava para soltar uma pipa, segundo ele, já que o pessoal está falando da temperatura alta. Deixa eu ver quem mais mandou aqui no YouTube. O Marcos também, ele mandou aqui no YouTube, não fica o horário registrado, né? Mas ele disse que estava 28, porém, temperatura caindo. E agora o Felipe Pereira vai trazer para a gente. E aí, Felipe? Vai esfriar? Essa temperatura vai continuar alta? Vem chuva? Oi, Guarizo, boa tarde para você e para quem acompanha ao estúdio CBN. Pois é, a frente fria deu um sustinho na gente ontem, mas hoje é que ela chega de forma efetiva aqui na nossa região. Chuvas previstas a partir agora do fim da tarde, no começo da noite e até durante a madrugada, tá? A sexta-feira também vai ser chuvosa aqui na região. Mas antes disso, só falar para vocês que a mínima agora à noite pode chegar a 12 graus. Uma queda bastante significativa na temperatura por conta justamente da aproximação da massa de ar frio. A sexta-feira, como eu disse, vai ser chuvosa e as temperaturas não vão subir. O sol pode aparecer, tá? Discretamente, bem discreto em algum momento do dia. Às vezes pode chover mais forte, às vezes pode ficar só nublado, pode ser uma garoa, isso pode acontecer amanhã em qualquer horário, tá? Mas os termômetros não vão subir muito mais que 15 graus aqui na nossa região. Então preparem-se para uma sexta-feira gelada. No sábado não chove mais, as temperaturas começam a subir gradativamente, ali na casa dos 18, com mínima de 11. No domingo, os termômetros chegam a 21 graus.
já escalando aí um pouquinho mais a temperatura, mas também sem chuva. Segunda-feira, máxima de 23 graus. A frente fria, ela vai deixando a nossa região a partir do fim de semana, não é? E na terça ou quarta-feira, a gente já deve voltar a ter temperaturas aí na casa dos 26 graus. Lembro a vocês que o inverno está acabando, estamos chegando na primavera, então a tendência é que não tenhamos mais ondas de frio tão intensos ou tão intensas assim na nossa região. Guariço. Boa tarde para você também, Felipe Pereira, que é apresentador mal educado, né? Obrigado. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Oferecimento The Parkview Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. Vamos saber como é que está o movimento pelas rodovias agora da região, Mário Quintino. Tem uma informação importante, Guarizo, para quem está na região. Aconteceu um acidente na rodovia SP-147 que faz a ligação entre Mogi e a cidade de Itapira. Infelizmente, nesse acidente, houve uma vítima fatal. A gente ainda não tem maiores informações sobre essa vítima. Já sabemos que é um homem e esse acidente aconteceu quando esse carro, que era conduzido por esse homem, acabou atingindo a traseira de uma carreta que estava na rodovia em direção de Itapira. Esse acidente, Guarizo, aconteceu na altura do quilômetro 50. Segundo a Polícia Rodoviária, não há interdição, mas de qualquer modo, siga com atenção, você que sai de Mojimirim e vai em direção de Itapira, e esse recado vale também para quem sai de Campinas, vai em direção lá de Itapira, porque a maior parte dos nossos ouvintes precisa passar exatamente pela SP-147. A gente vai seguir acompanhando, trazendo atualizações sobre esse caso ao longo aí da programação. Eu trago informações também rapidamente da rodovia Campinas, trânsito intenso, principalmente para quem sai de Mogi, vem em direção de Campinas, inclusive diminui a velocidade lá na altura de Mojimirim. Guarizo. Só repetindo essa última rodovia que você falou, que acabou falhando o áudio, Mário. A rodovia Campinas-Mogi, Guarizo. Pela Campinas-Mogi a gente não tem acidentes, mas tem lentidão lá na altura de Mojimirim para quem vem em direção de Campinas. Então já vale esse alerta para o nosso ouvinte também. Atenção para quem sai de Mogi e vem em direção daqui de Campinas. Obrigado, Mário. Até o próximo bloco. Vire o jogo contra os juros agora. Compre uma casa, um apartamento ou um terreno na cidade ou no campo e até reforme sem pagar juros. Faça um consórcio Embracon, sempre o melhor lance. Rádio CBN Campinas.
Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Estúdio CBN. Apresentação: Marco Guarizo. Conexão Regional. Começando a conexão regional desta... Opa, caiu? Então daqui a pouco a gente não vai começar por Limeira, não. A gente vai fazer uma viagem um pouco... Isso, vamos pegar a SP-304, né, a Luiz de Queiroz. Vamos seguir até Piracicaba, então, porque o Rafael Fioravante ele vai trazer informações sobre a Prefeitura de Piracicaba, fiscais da Prefeitura estão reclamando da jornada de trabalho, de assédio, um monte de coisa, Rafael. Boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da CBN Campinas. Fiscais da Secretaria de Finanças da Prefeitura daqui de Piracicaba fizeram um manifesto em que relatam assédio moral, abuso de poder e restrições para sair a campo e executar fiscalizações. O documento foi protocolado na última semana na Prefeitura. O texto cita um diretor de área de administração fazendária e uma chefe de fiscalização e elenca 8 atos que os fiscais consideraram abuso de poder e desrespeito à legislação. Primeiro, o documento diz que as rotinas de trabalho foram alteradas de forma abusiva, com o objetivo de punir os servidores e que isso prejudica os atos de fiscalização. O segundo item cita um desrespeito à legislação, porque os funcionários teriam que solicitar a todo momento a autorização da chefia para realizar a ciência do contribuinte. O terceiro item diz que a diretoria e chefia do departamento impediram que os servidores usassem seus veículos próprios para desempenho das atribuições, o que prejudica a eficiência do setor. O quarto item do manifesto diz que os chefes proibiram os funcionários de utilizar o aparelho celular. Em quinto, o texto diz que, durante reuniões, o diretor do departamento se descontrola e falta com respeito. Em sétimo item, os servidores alegam que foram feitos descontos injustificados no vencimento de alguns agentes fiscais, alegando que eles não estavam em serviço. E, por fim, os servidores relatam que o diretor tem um controle excessivo, limitando aí o trânsito dos funcionários pelo prédio. A Prefeitura daqui de Piracicaba informou que recebeu o manifesto dos servidores e que vai apurar, por meio da Procuradoria-Geral, para avaliar uma possível abertura de sindicância. É com você, Guarizo. Muito obrigado, Rafael Fioravante, pela participação direto de Piracicaba. Um caso triste, né? E a gente vai acompanhando o Rafael sempre que tiver novidades, vai falando sobre esse assunto. O Carlos Gomide está comigo? Teve problema agora? O Carlos Gomide está voltando, tá vendo? Esse é o Carlos Gomide. Ele agora vai colocar a escuta dele, o fone dele. Nós pegamos de volta a Luiz de Queiroz, fazemos uma curva ali na Anhanguera e seguimos sentido Washington Luiz até Limeira, mas eu acho que o Gomide ainda não está me ouvindo, né? Então vamos voltar um pouquinho para a Americana. O Vladimir Catarino vai trazer informações, já que existe essa pouca inteligência, para a gente não falar outra coisa, de quem faz queimadas. Vladimir Catarino vai falar para a gente sobre um sistema de monitoramento que será implantado em Americana. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, Marcos Guarizo. Boa tarde a todo mundo que está conosco no Conexão Regional, no estúdio CBN desta quinta-feira. A Guarda Municipal de Americana aderiu a um programa do governo federal que vai possibilitar acesso a imagens do município via satélite. A corporação informou que vai usar o sistema para monitorar áreas de vegetação com ênfase no combate a focos de incêndio. A gente tem falado muito sobre queimadas, né? Principalmente em regiões de mata na cidade americana. Isso é uma preocupação e a Gama agora terá esse reforço para atuar no combate a esse tipo de ocorrência.
Segundo a Guarda, não há um prazo para o início das operações. Deve ser nos próximos dias, segundo a corporação, visto que os agentes ambientais ainda vão passar por um treinamento, também sem previsão de início para a utilização da tecnologia. O programa é chamado de Brasil Mais, Meio Ambiente Integrado e Seguro, realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com o governo federal, a ação visa promover a aplicação da geotecnologia em apoio às funções de segurança pública, polícia judiciária, administrativa e demais atividades de Estado. A Gama, a Guarda Americana, assinou o termo de adesão no último dia 9, mas a informação só foi divulgada pelo Ministério nesta segunda-feira no Diário Oficial da União, e a parceria tem validade de 60 meses, ou seja, 5 anos. O documento teve a assinatura do diretor-comandante da Guarda Americana, Marco Aurélio da Silva, além do secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Renato Machado Paim, e também do coordenador do Comitê Gestor do Brasil Mais, o Cristiano da Cunha Duarte. Fica a expectativa, né, que essa ideia, esse projeto seja realmente tirada do papel, colocada em prática, para que a Guarda possa ter mais informações, mais subsídio para evitar queimadas e outras ações contra a vegetação aqui na cidade de Americana. A gente vai acompanhar e traz sempre os detalhes aqui na programação da CBN. Tá certo, Guarizo? Forte abraço a você, uma ótima tarde e bom final de quinta-feira para todo mundo ligado nesta edição do Conexão Regional aqui no estúdio CBN. Muito obrigado, Vladimir Catarino. Quando, junto com o Derico, a gente brincava com você falou que ia ter troco, já me chamou de Marcos no ar, né? Muito obrigado, viu? Agradeço muito a você. E o Carlos Gomide, que a gente estava chamando agora há pouco, o Gomide estava me avisando que ele não estava ouvindo, mas a gente não olha o celular, né? Agora sim, a gente pega mais uma vez a estrada até Limeira, dá aquela passada em Anguera, quase na Washington Luiz, e chega para falar com o Carlos Gomide, aliás, na Washington Luiz, em bairros da cidade, em faculdade abandonada, o que tem de gente roubando fio por aí, hein, Gomide? Muito boa tarde. Fala, Guarizo, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a programação CBN Campinas. Pois é, infelizmente a gente tem vivido essa realidade, essa triste realidade, não só em Limeira, mas certamente em toda a região, se não em todo o estado e país. E a Prefeitura Municipal, ela tem a cada 2 meses, a Prefeitura Municipal, Guarda Civil Municipal, se reúne com Polícia Militar, Polícia Civil, consegue, os dois consegues aqui da cidade, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Mobilidade Urbana, para discutir a segurança. É o que eles chamam de GGIM, Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Um nome bonito, mas é um gabinete de segurança que discute a segurança da cidade, e a reunião de ontem foi marcada justamente por essa reincidência de casos de furtos de fios de cobre aqui em Limeira. A Prefeitura Municipal, a Guarda Civil Municipal, na última terça-feira, localizou cerca de 700 quilos de fios de cobre no Jardim Inocop, aqui em Limeira. Esse material todo tinha sido roubado do campus de uma faculdade, antiga faculdade, no Jardim Maria Bush Modenês. A faculdade fechou, o prédio ficou lá, o empreendimento imobiliário comprou o prédio e, durante a noite do sábado, os vigias foram roubados e parte desse material foi recuperada na terça-feira na casa, no Jardim Inocop. E a discussão é exatamente essa, e o foco da ação das polícias aqui de Limeira será, de fato, o crime de receptação, porque é óbvio que se alguém furta, é porque alguém está comprando esse material. Normalmente é para comprar drogas, e isso tem, de fato, acontecido. Aliás, na última terça-feira, nessa apreensão, foi apreendida também 3 máquinas de descascar fios, para você ter uma ideia como é que eles estão se modernizando. Enfim, esse foi o tema da reunião, que tem tirado o sono das forças de segurança aqui da cidade, e a gente espera dias, então, muito provavelmente, operações visando, de fato, a receptação desse material furtado, viu, Guarizo? Exatamente. Não é um problema específico de Limeira, mas aí chama atenção pela quantidade e principalmente quem está comprando. É isso que tem que ser combatido, e alguma coisa, né, já vem de anos, e isso já está acontecendo de muita gente receptar esse material. Então é aí onde tem que ser pego, e se vai ser, né, trocado por droga, isso é claro, é importante também, mas essa questão da receptação é a pior, né? Quem será
que tem essa demanda tão alta por esses fios, hein, Gomide? E aqui em Limeira, o que dá para perceber é de que, de fato, eu não sei se a Guarda Civil Municipal acabou quebrando um elo da corrente, na verdade, prendendo essas pessoas por receptação na última terça-feira. Quem prendeu foi o delegado, mas foi a Guarda Civil Municipal que apresentou isso. Eu não sei se a Guarda Civil Municipal quebrou um elo, se essas pessoas eram receptadoras naquela região da cidade, que é uma região importante, mas é uma região que tem uma incidência muito grande de problemas sociais. Então, vai haver um estudo todo feito certamente pelas forças de segurança para mapear esses locais, e certamente esses ferros velhos vão ser novamente fiscalizados para ver se há ou não materiais furtados. O grande problema, Guarizo, é de que quando o fio chega na mão desse receptador, ele descaracteriza o fio. O fato de ele descascar o fio, que também, tenhamos e convenhamos, não é tão difícil, ele descaracteriza o fio e aí não tem como identificar. E não tendo como identificar, fica difícil encontrar a vítima. E não tendo vítima, não tem crime. E é aí que está a grande dificuldade da polícia. Nesse caso de terça-feira, a guarda foi certeira no local porque já tinha informações. Mas é fácil desse jeito? Vai ser normal desse jeito, ou fácil desse jeito acontecer com prisões como essa? É esperar para ver qual que é a estratégia que as forças de segurança vão utilizar. Exatamente. E que esse crime, no mínimo, diminua, porque ele está comum demais. Então todos os problemas têm que ser atacados, né? Você já falou aí que não é o fio exatamente que tem o valor, mas exatamente o material de que ele é feito, mas que isso diminua, né? E que, quem sabe, como você disse, uma parte aí acabou sendo já desmantelada e a gente espera que aconteça mais. Grande abraço para você, viu, Carlos Gomide? Até amanhã. Até amanhã, ficam todos com Deus. Valeu, Gomide. Agora são 3 horas, quase 22 minutos. Estúdio CBN. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN. Agora são 3 horas e 24 minutos, voltamos a repercutir, né, toda a situação na Câmara de Campinas envolvendo o presidente Zé Carlos, a operação que foi feita pelo Ministério Público, e na sessão de ontem vereadores pedem afastamento de Zé Carlos e também uma CPI. A Câmara de Campinas teve uma sessão esvaziada na noite de quarta-feira. Alvo da operação que apura a denúncia de pedidos de propina a empresas terceirizadas, o presidente da Câmara, vereador Zé Carlos do PSB, esteve ausente da sessão, que foi presidida pela vice, a vereadora Débora Palermo do PSC. A sessão foi aberta com quórum mínimo de 1/3 dos vereadores,
ou seja, somente 11 dos 33 estavam presentes no momento da abertura. Posteriormente, o quórum subiu para 20 vereadores. Alguns deles discursaram pedindo o afastamento de Zé Carlos da presidência. Marcelo Silva, do PSD, foi um dos primeiros a falar sobre o caso e relatou que teve participação direta na denúncia, instruindo um empresário que teria sido vítima de um pedido de propina. Em fevereiro de 2021, eu fui procurado por uma terceirizada dizendo que estavam acontecendo conversas estranhas. Quando eu tive acesso e ouvi, são 3 áudios, 2 gravações com o advogado, uma gravação com o presidente da Carlos. Eu ouvi, está no processo e logo todos terão acesso. Aquilo é grave, eu orientei a pessoa a procurar o órgão competente para investigar. É o Ministério Público. Nelson Osri, também do PSD, defendeu, além do afastamento de Zé Carlos, a abertura de uma CPI, o que já é apoiado por outros vereadores do bloco de direita, como Marcelo Silva, Major Jaime do PP e Paulo Gaspar do Novo. É preciso, obviamente, uma apuração. Não é de hoje que a Câmara tem sua imagem manchada e por isso é fundamental que nós, vereadores e representantes do povo, assinem uma CPI para mostrar à população que aqui não é lugar onde se esconde sujeira embaixo do tapete. Os parlamentares dos partidos de esquerda aproveitaram para criticar a terceirização e afirmaram que estão dispostos a conversar sobre a abertura de uma CPI. Mariana Conte, do PSOL, pediu que Marcelo Silva disponibilize os áudios e provas contra Zé Carlos aos demais vereadores. Não é a primeira vez que nós temos escândalos envolvendo a terceirização. Todos se lembram do grande escândalo que aconteceu do Hospital Rio Verde. A terceirização fragiliza as relações trabalhistas e é uma avenida para a corrupção. E sobre a proposta da CPI, estou disposta a conversar. Que o vereador Marcelo apresente para nós quais são esses fatos concretos. Paulo Búfalo, também do PSOL, questionou por que Marcelo Silva não fez uma denúncia para investigação na própria Câmara no ano passado e defendeu que uma eventual CPI investigue não somente o caso de Zé Carlos, mas todos os contratos terceirizados da Câmara e até da Prefeitura. Nós queremos saber se nós vamos fazer um recorte nesse fato específico ou se nós vamos ter a coragem suficiente para olhar para o conjunto dos contratos terceirizados por essa casa ou pela Prefeitura de Campinas, que já tem muitos indícios de esquemas de corrupção. O líder de governo na Câmara, vereador Luiz Rossini, do PV, que tem Zé Carlos como aliado, se mostrou moderado e disse que é necessário aguardar as investigações para tirar conclusões, além de respeitar o direito de defesa de Zé Carlos. Mas eu acho que nós não podemos nos antecipar, pré-julgar e condenar ninguém sem o devido processo tramitado e concluído. Quero dizer que o vereador Zé Carlos deve merecer, no mínimo, o benefício da dúvida. Certamente ele terá toda a oportunidade de apresentar a sua defesa. Oxalá que ele consiga provar a sua inocência. 6 itens foram votados na sessão, sendo o principal em relação ao projeto de resolução de tornar o mês de novembro como mês da consciência negra no Legislativo. A proposta, de autoria da mesa da Câmara, que é encabeçada por Zé Carlos, foi aprovada em turno único. De Campinas, Guilherme Pierangeli. E na Prefeitura, a ouvidoria registra aumento de denúncias de irregularidades administrativas. A quantidade de denúncias de irregularidades administrativas praticadas na Prefeitura de Campinas aumentou 41% entre o primeiro e segundo trimestres deste ano. O número saltou de 39 para 55, segundo o balanço dos casos analisados pela Ouvidoria Geral do município. Das 55 denúncias analisadas nos últimos 3 meses, 7 ainda estão em andamento. Em segundo lugar estão as reclamações sobre falta do dever de urbanidade, com 53 denúncias. Todas foram analisadas. No primeiro trimestre, essa categoria liderava os encaminhamentos com 51 reclamações. Fecha o top 3 de denúncias os casos de negligência, imprudência ou imperícia.
Nos primeiros 3 meses deste ano foram 25 denúncias, com 10 que ainda estavam em aberto. Entre abril e junho foram 15 reclamações e apenas uma ainda em aberto. Chama a atenção o aumento de casos de assédio moral, 83%. Descumprimento de horário de trabalho e abuso de autoridade também, cada uma cresceu 300%. Nos valores totais de reclamações, nos primeiros 3 meses do ano foram 5.801 registros, com 1.722 casos resolvidos, média de 29%. De abril a junho foram 5.249 denúncias e 1.639 resolvidas, média de 31%. De Campinas, Felipe Pereira. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Quinta-feira, 18 de agosto de 2022. O governo federal leiloou o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e outros 14 terminais do país. Ao todo, as concessões arrecadaram 2.716 bilhões de reais. O bloco, que incluía o aeroporto da capital paulista, foi vencido pelo grupo espanhol Aena Desarrollo Internacional, com um lance de 2.450 bilhões. Já os blocos com os aeródromos Campo de Marte, em São Paulo, e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, foram arrematados pela XP Infraestrutura. A expectativa do governo federal é de que os vencedores invistam pelo menos 7 bilhões e 300 milhões de reais na modernização dos aeroportos ao longo dos 30 anos de concessão. A Polícia Federal cumpriu 4 mandados de busca e apreensão numa operação que investiga fraudes em processos licitatórios para compra de alimentos da merenda das escolas públicas de Campo Grande e Juti, em Mato Grosso do Sul. Os agentes estiveram na casa de empresários, de um servidor público e numa empresa. Segundo as denúncias, os empresários utilizavam documentos falsos para obter benefícios nos pregões.
E os Estados Unidos alertaram para um possível erro de cálculo envolvendo a pressão militar da China contra Taiwan, que aumentou após a visita da presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Segundo Washington, a ofensiva ameaça a paz e a estabilidade da região. A China tem realizado mobilizações militares nas imediações da ilha em retaliação à visita da parlamentar. No horário de Brasília, 3h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Saúde. Nesta semana, o tema do CBN Saúde é a obesidade mórbida em crianças, os tratamentos e como evitar a doença, com a médica pediatra Cíntia Rissato Sabioni. Depois de instalada a doença, qual o tratamento? Como o maior causador da obesidade infantil é por erro na dieta, erro alimentar, o principal tratamento, obviamente, é iniciar uma educação alimentar. Do ponto de vista didático, a conduta nutricional pode ser dividida em 5 etapas. A etapa 1, a gente deve esclarecer e orientar a criança e os pais sobre os benefícios do tratamento e os riscos da obesidade. Na etapa 2, avaliar o comportamento como o hábito de assistir TV durante as refeições, mastigar pouca comida. A etapa 3 é avaliar a quantidade de comida, reduzir aos poucos os alimentos muito calóricos e pouco nutritivos. A etapa 4 é avaliar a qualidade da comida, variar e aumentar alimentos com grande valor nutricional, como frutas, verduras e legumes. E a etapa 5 é a manutenção, quando o paciente e a família se adequam a todo o processo de educação alimentar e já conseguem manter isso para a vida. A gente não pode esquecer de jeito nenhum da atividade física, visando o emagrecimento, a boa qualidade de sono e a redução de horas de tela. O tema desta semana é a obesidade infantil, com a médica pediatra Cíntia Rissato Sabioni. Valéria Raim para o CBN Saúde. Trânsito. Mário Quintino, eu vou te pedir as informações do trânsito em Campinas, mas você também tem atualização de acidente ocorrido em rodovia, certo? Exatamente, Guarizo. Nós comentamos, não é, sobre, infelizmente, com uma vítima fatal lá na cidade de Mojimirim, esse acidente que aconteceu na rodovia SP-147. Para o nosso ouvinte que está chegando agora, esse acidente envolveu um carro e uma carreta. O motorista, não é, desse carro acabou colidindo o veículo contra a traseira dessa carreta e esse homem de 43 anos faleceu ainda no local. Nesse momento, Guarizo, ainda há um trabalho acontecendo por ali, até porque vai acontecer o trabalho da perícia, então atenção para quem sai de Mojimirim, vai em direção de Itapira, utilizando aí a rodovia SP-147. Lembrando que esse acidente aconteceu na altura do quilômetro 50. Falando agora daqui de Campinas, Guarizo, eu trago uma atualização também da Rui Rodrigues. Agora tem problemas com o veículo lá nas proximidades do Campos Elíseos. A princípio foi um acidente que aconteceu por lá. A gente está levantando essas informações e a gente traz também ao longo da programação. De qualquer modo, a segue pela Rui Rodrigues, tanto para quem vai em direção do Ouro Verde, quanto no sentido contrário, em direção da região central, proximidades ali do Jardim Campos Elíseos. Guarizo. Muito obrigado, Mário Quintino. De minha parte, até amanhã, mas eu sei que você vai continuar trazendo muita informação aqui na programação da CBN. Até amanhã. Com o seguro Mafre Auto, você tem cobertura de pequenos reparos. Fale com seu corretor. Mafre, cuidamos do que é importante para você. Time do Estúdio. Viva Bem, com a doutora Ana Escobar.
Doutora Ana Escobar, a titular das quintas-feiras aqui do time do estúdio, o quadro Viva Bem. Aliás, eu vou entregar um bastidor da doutora Ana Escobar. Ela ouviu a vinheta e disse: agora! Achei sensacional, doutora Ana. Tamo junto, né, Marco? Boa tarde, bom estar aqui com você. É ótimo, a gente. Temos até a liberdade de brincar exatamente por isso, né, doutora Ana? Porque é muito bom mesmo Maravilha. Fazer esse quadro com a senhora. Agora, a gente vem falando há muito tempo, né, sobre o pessoal ir tirando máscara, né? A gente está vendo cada vez menos máscaras na rua, já é uma minoria que usa. Locais fechados também, a gente ainda tem, na saúde, por exemplo, continua obrigatório, no transporte público continua obrigatório, mas nos aeroportos não é mais. É uma medida de relaxamento, a senhora já tinha comentado, por exemplo, sobre as crianças tirarem a máscara nas escolas, o que poderia melhorar o aprendizado, né? Foi algo que pais defenderam há muito tempo. E nos aeroportos, né, que o aeroporto geralmente é um local fechado, apesar de amplo. Os aviões não são nada amplos e, obviamente, não tem janela, porque tem janela, mas não tem janela de abrir, né? Não tem como correr ar. Será que é precipitado tirar a máscara ou a senhora acha que já está dentro do período que isso pode acontecer? Boa, Marco. Vamos lá, então, para todo mundo entender, né? Então, olha, a gente teve aí no começo do ano aquela explosão de casos de Covid com a Omicron, né? Depois caiu um pouquinho e aí depois, agora, em junho, maio, junho, a gente teve outro aumento com as subvariantes da Omicron, né? Aí em julho começou a cair, como é que nós estamos agora em agosto? Então agora a gente está na fase de baixa, tá bom? Então assim, diminuíram muitos os casos de pessoas com Covid. Então, quase que a gente pode falar, ó, dá para relaxar um pouquinho, tá? Então, com base nisso, nesses dados aí epidemiológicos, né, o que se optou-se por, então, não precisamos mais usar máscara nos aeroportos e também nos aviões. É seguro? Olha, nesse momento, Marco, acho que sim. Aliás, esse é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro, tá bom? Em vários locais do mundo, a mesma coisa está acontecendo. Então, quando a gente tem uma baixa do número de casos, dá para dar uma relaxada. Assim, olha, um aeroporto tem a mesma segurança, vamos dizer assim, de um shopping center, né? Então, tranquilo, tudo bem. E o avião, né, Marco, como você bem colocou, o ambiente fechado, sem janela. A vantagem do avião é que ele tem uns filtros de ar que são super potentes, tá? Esses filtros de ar são capazes de filtrar o ar de toda a cabine do avião, em questão assim de minutos, filtra tudo e retém algumas partículas, boa parte de partículas de vírus e bactéria. Como agora tem pouco vírus e bactéria no ar, por quê? Porque poucas pessoas eventualmente estão contaminadas, então se acredita que o filtro do avião dá conta de reter bem essas partículas virais, que são poucas. Portanto, resumindo, acho que sim, acho que a gente está numa fase que dá para relaxar. Porém, vale sempre aquela ressalva, né? Quem se sentir confortável com a máscara, quem quiser ficar de máscara, não se importa de ficar de máscara, quem tem alguma patologia de risco, bom, pessoal, aí está liberado, obviamente, usar a máscara, mas não é mais obrigatório. O que está certo no meu modo de entender agora. Ou seja, aquela explosão, né? A gente está vendo os números, até no que a senhora se baseou nesse comentário, mas também a gente vê que aquela explosão da Omicron já passou, né? Hoje o número de casos ele está diminuindo, porque ali pegou muita gente, né? Vou falar meu exemplo pessoal, depois de 2 anos e meio de pandemia, eu fui me infectar nessa variante da Omicron que veio com tanta força, né? Agora, esse já não faz mais parte, a gente vê a doença regredindo mesmo. Ainda estamos em pandemia, doutora Ana, porém de uma maneira menos perigosa, vamos dizer assim. Exatamente, Marco. Então agora, você vê, está todo mundo, já boa parte da população está vacinada. Claro que a gente precisa sempre reforçar para quem tem dose de reforço, quem tem que fazer
tem que fazer 4ª dose, agora 5ª dose. Então, a turma tem que ficar bem atenta e comparecer para tomar as doses, né, de cada faixa etária, de cada situação. Tudo certo, mas a maioria da população estando vacinada, o que a gente tem visto é assim, um controle maior dos casos, né, e baixas internações. Isso é o que é o mais importante, pessoal. Os hospitais têm visto poucos casos graves de Covid. Por isso, então, essa situação de um relaxamento maior, né? E é assim que tem que ser. A gente tem que se vacinar, porque aí a gente consegue caminhar para uma vida mais normal. Doutora Ana, para a gente fechar, a gente sabe também que a infecção pela Covid-19 ou por outros vírus gripais, né, que tanto acontecem nesse meio de ano, nesse inverno, é muito pelo ar, pela respiração, é pela gotícula. Mas, por exemplo, né, eu tô aqui numa poltrona, quem saiu do avião, né, vai ter um outro voo, eu vou sentar nessa poltrona, usar o mesmo braço, se eu fizer um movimento com a mão aqui, ainda o toque também pode pegar o vírus ou a chance é muito menor? A chance é menor, sabe, Marco? Então, para os vírus respiratórios, a chance não é 0, porém é muito pouca, né? Então, a pessoa precisa estar contaminada e tossir naquela superfície do banco ou da mesinha, do avião, né, aquela gotícula fica lá e na sequência, no período de até 1-2 horas no máximo, alguém foi lá, até menos que isso, né, passou a mão naquele material contaminado, levou à boca, levou aos olhos, né, então isso pode acontecer, mas a chance é muito baixa, realmente é muito baixa. E esse cuidado que a gente tem de sempre lavar as mãos é fundamental para todas as doenças, inclusive as doenças respiratórias, e agora com a famosa varíola do macaco, essa daí mais ainda, né? A gente sabe que lavar as mãos é esse, e a gente tem que ter aquele cuidado individual de não ficar coçando o olho, não levar a mão à boca, não roer unha, né? A gente deve lembrar de sempre ter esse cuidado. Aí a chance de contaminação é menor. São hábitos do antigo normal que não podem mais voltar. Doutora Ana, tô certo, né? Certíssimo, como sempre. Que isso, calma. Aí é muito. Obrigado, doutora Ana, sempre um prazer ter a senhora aqui no quadro no Viva Bem. Até quinta-feira que vem. Se Deus quiser, Marco, beijão para você e para todos aí. Beijo. Agora são 3h47. Estúdio CBN. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos
Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Prefeitura de Campinas. Agora são 3h50. Informação que chegou agora há pouco aqui da Secretaria Municipal de Saúde. Foram confirmados mais 5 casos da varíola dos macacos. A cidade passa a ter 38 confirmações da doença, sendo 21 importadas, ou seja, de pessoas que vieram de fora, e 17 autóctones, adquiridas no próprio município. Os dados são divulgados pela Prefeitura às segundas e quintas-feiras. Os pacientes são 35 homens e 3 mulheres, têm entre 22 e 57 anos. 17 desses 38 já saíram do isolamento. Os demais estão em acompanhamento ambulatorial, sem gravidade e com boa evolução, segundo a Secretaria de Saúde. O principal sintoma é o aparecimento de lesões parecidas com espinhas ou bolhas, que podem surgir no rosto, dentro da boca ou outras partes do corpo, além de caroço no pescoço, axila e virilhas, febre, dor de cabeça, calafrios, cansaço e dores musculares. As pessoas infectadas devem permanecer isoladas até que as chamadas casquinhas das lesões caiam, o que acontece em cerca de 21 dias. Os contatos próximos devem monitorar o aparecimento de sintomas e evitar contato físico com outras pessoas e, principalmente, não tocar nas lesões e ter cuidado ao manipular roupas, lençóis e toalhas que foram usadas pela pessoa infectada. Portanto, são mais 5 casos da varíola dos macacos, que não tem nada a ver com os macacos, mas é o nome, chegando a 38 na cidade de Campinas. Todo mundo bem por enquanto. Na tela. Oferecimento Cineplex. Se apaixone pela magia do cinema com a rede Cineplex. Nossa! Meu Deus! Que é isso, cara? Tá no controle? Não tá sentindo uma raiva avassaladora? Não, eu tô sentindo uma raiva normal. Você reverte de volta à forma de Jen quando dorme. Essa buzina era mesmo necessária? Pra comédia, com certeza. Uma semana com destaque para o streaming. A Disney Plus tem a estreia de mais uma produção do mundo Marvel, com a chegada ao universo da prima do incrível Hulk. Em Mulher Hulk, defensora de heróis, ser um Hulk exige equilíbrio. Jennifer Walters, papel de Tatiana Maslany, é uma advogada bem-sucedida que vive uma vida comum e tranquila, até sofrer um grave acidente. Para se recuperar, ela recebe uma transfusão de sangue do primo, o cientista e super-herói Bruce Banner, novamente vivido por Mark Ruffalo. Mas nesse procedimento, ele acaba transferindo também o DNA do Hulk para Jennifer. Mais e mais super-humanos excêntricos estão se rebelando. A partir disso, a vida muda completamente, enquanto ela se transforma na versão feminina da criatura verde. A série tem a pegada dos quadrinhos, quebrando a quarta parede, e a introdução ou incorporação, do Demolidor de Charlie Cox, da série da Netflix, ao universo. Eu tô defendendo Emil Blonsky. É porque elas pensam, ai, aquela garota verde. Outra estreia espetacular é a volta ao mundo de Westeros.
O universo de Game of Thrones está de volta em uma série original da HBO Max. A superprodução chega no domingo à plataforma. Baseada no livro Fogo e Sangue de George R.R. Martin, A Casa do Dragão é um spin-off de Game of Thrones, que narra a história de conquista de terras em Westeros. Situada mais de 200 anos antes dos eventos da série original, acompanhamos então a guerra civil que acontece pelo trono. Como descrito em Game of Thrones, no tempo em que a família Targaryen dominava os 7 reinos, a casa era conhecida pelos imponentes dragões, que assim como a família, acabaram praticamente extintos após o conflito interno. Bom, estas são as dicas do Na Tela. Divirta-se. You are the king. Your duty is to take a new wife. I have decided to name a new heir. I'm your heir. Muito mais cinema na sua vida é com a Rede Cineplex. Com os maiores e melhores lançamentos, na Rede Cineplex você conta com salas modernas, telas gigantes, som e imagem digital 3D de última geração, poltronas super confortáveis e uma bombonière completa. Confira a programação completa em cineplex.com.br ou baixe o aplicativo. Em Campinas, no Shopping Prado Boulevard. Em Paulínia, no Paulínia Shopping. E em Itatiba, no Itatiba Shopping. Se apaixone pela magia do cinema com a Rede Cineplex. Se a sua... Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Clube da Picanha Trend, o aplicativo que entrega carne e cerveja em 50 minutos. Baixe agora. Beba com moderação.
agora são, virando o relógio, 3h59, o Estúdio CBN vai ficando por aqui nesta quinta-feira. O programa que contou com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, produção de streaming de Daniel França, supervisão técnica Marcelo Eloy, chefia de redação André Berenguel, coordenação de jornalismo Flávio Paradella, direção-geral da CBN Campinas, Daniela Pedroso. Apresentação, Marco Guarizo. Voltamos amanhã, das 2 às 4 da tarde. Vem aí Carlos Cabela com a equipe do CBN Esporte, segunda edição, já esquentando o clima para o derby e muito mais, como a classificação do Corinthians também. Grande abraço, até amanhã. Estúdio CBN. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Eletromídia Residencial, substituindo o comunicado de papel pelo digital no seu elevador. Uma solução de comunicação para conectar síndicos com seus moradores. Modernize a comunicação em seu prédio. Já são 300 telas só em Campinas. Acesse eletromidia.com.br. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN. As mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. CBN Serviço. A Ilum Escola de Ciência abre período de inscrições para o processo seletivo da segunda turma do curso superior de Ciência e Tecnologia. O curso tem duração de 3 anos em período integral, é gratuito e forma cientistas e pesquisadores. São oferecidas 40 vagas, sendo que metade são destinadas a estudantes que cursaram o ensino médio em escolas públicas. Todos os alunos aprovados terão acesso a moradia, alimentação e transporte gratuitos. Os candidatos podem se inscrever gratuitamente no site ilum, com M no final, .cnpen.br entre 1º de agosto e 16 de dezembro. A informação é de Guilherme Pierangeli. Completando 55 anos de carreira, Vera Fischer retorna aos palcos junto com Mohamed Arfouch e Larissa Maciel para estrelar a obra Quando Eu For Mãe, Quero Amar Desse Jeito, dias 27 e 28 de agosto, com 2 sessões no sábado, às 21h e 18h e domingo às 19h. Vendas pelo site www.ingressodigital.com ou na bilheteria do Teatro Oficina do Estudante. Realização Teatro GT. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país, receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússio Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Uma visão crítica e inteligente do futebol. Momento do Esporte. De segunda a sexta, 5 para 7 da manhã. Com Juca Kfouri. Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
segunda-feira, 18 de agosto de 2022. O PT entrou com uma ação contra o deputado Marco Feliciano, do PL, pedindo que o pastor responda judicialmente por ofensas contra o partido. O pedido se baseia na acusação de dano moral. O partido afirmou que Feliciano vem proferindo publicamente falas desinformadoras a respeito das consequências para os fiéis da religião evangélica caso o Partido dos Trabalhadores vença a eleição presidencial que se aproxima. Na última segunda-feira, a CBN revelou que uma nova fake news circula nas igrejas evangélicas: a chance de templos serem fechados caso a esquerda governe o país. O deputado federal e pastor Marco Feliciano assumiu em conversa com a reportagem que tem pregado sobre o risco de fechamento de templos. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, afirmou que a corte será rigorosa ao analisar casos de candidaturas laranjas. O ministro alertou que os partidos dispostos a realizar essa prática terão prejuízo muito grande. Se for constatada a irregularidade, toda a chapa para disputa de cargos proporcionais, que é o caso de deputados, terá os votos anulados. E o tenor espanhol Plácido Domingos foi citado no áudio de uma investigação sobre uma quadrilha de tráfico sexual na Argentina. A informação é do jornal La Nación. Segundo a reportagem, a primeira gravação inclui o encontro sexual entre o cantor e uma mulher envolvida com o grupo. 19 pessoas já foram presas. Em 2019, Plácido Domingos foi acusado de assédio sexual por dezenas de mulheres, incluindo cantoras, dançarinas e musicistas. No horário de Brasília, 4h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. São 4h06. Estamos chegando com a segunda edição do CBN Esportes neste dia 18 de agosto de 2022. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado pela companhia. Tem gente em 99,1 FM, tem gente acompanhando no aplicativo da CBN, no portal cbncampinas.com.br, também pelo YouTube, pelo Facebook, aliás, no YouTube, nos dois canais, não é? Também, tanto no CBN Campinas, como também no Esporte CBN Campinas. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia. Vamos trazer o primeiro destaque de Júlio Nascimento. Cabela, daqui a pouco informações sobre a preparação de Ponte Preta e Guarani para o Derby 204. A movimentação das duas torcidas para o clássico, a expectativa pela quebra de recorde de público e também os mistérios dos dois técnicos, tanto Moser Santos como Hélio dos Anjos, trabalhando com dúvidas antes de confirmarem a escalação para o jogo de amanhã no Majestoso. É o mistério que ronda das duas equipes, no Derby 204 acontece no próximo sábado, super cobertura aqui da CBN Campinas. Carlão de Freitas, boa tarde, o seu destaque. Olá, boa tarde Cabela, boa tarde ouvintes do CBN Esportes, segunda edição, uma quinta-feira já em reta final de preparação para o Derby Campineiro, a Ponte com a sua dúvida no setor ofensivo, o Guarani com algumas dúvidas no meio-campo e assim cercado de mistério, este Derby tenho certeza que vai mexer com as duas torcidas de Campinas e claro, nós vamos conversar muito, repercutir muito quais as escalações, as dúvidas, quem pode desequilibrar, tudo isso agora aqui no CBN Esportes, segunda edição. E algo que movimenta também, assunto ligado ao derby, foi o resultado do Criciúma e Operário ontem, 2-0 para o Criciúma, mas por que, Cabela? Porque o Operário é o primeiro fora da zona de rebaixamento e perdeu o jogo. Se ele tivesse ganho, estaria encostado na Ponte Preta nesse momento, um pontinho a menos. Como ele não venceu, ele continua longe da Ponte e continua como primeiro fora da zona de rebaixamento. Uma vitória do Guarani, por exemplo,
pode passar o Operário e o Guarani deixa a zona de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Por um outro lado, a Ponte se mantém em 13º lugar ali com 29 pontos. Continua ali a 6 pontos do Guarani e no caso do Operário a 4 pontos, fica longe ali o Operário, portanto também tem a ver aí com o derby que acontece no próximo sábado. No outro jogo da 25ª rodada, aconteceu na terça-feira, o Londrina empatou com o Bahia em 1-1. 4h09, vamos falar do Palmeiras? Quando sujo ao viver de falar em Palmeiras, Brasileirão Sub-20, o Palmeiras está ganhando o Vasco por 1-0, 7 minutos do segundo tempo. O primeiro jogo no Rio de Janeiro foi 1-0 para o Vasco. Tabata é a mais recente contratação do Palmeiras e ele falou sobre a volta ao Brasil e também falou do elenco palmeirense. Eu estava na Europa, tem 6 anos que eu fiquei em Portugal, fiquei na Europa, né? Tive a oportunidade de jogar, como você falou, na Champions League, que é um dos maiores campeonatos do mundo. A minha vontade de voltar para o Palmeiras, para te ser bem sincero, não foi tanto por prestígio, não foi por dinheiro. A minha vontade de voltar para o Palmeiras foi pela oportunidade de poder fazer história num grande clube no Brasil. Eu sou jovem e eu senti que era a melhor oportunidade que eu ia ter de poder estar chegando num grande clube, com um grande treinador, que já está fazendo um trabalho a longo prazo. Eu não sentia que os outros clubes no Brasil me ofereceriam a estrutura e a forma que o Palmeiras está hoje. Então, acho que juntou tudo e, como eu falei anteriormente, foi minha vontade, sempre foi muito grande de estar aqui. Eu cheguei no domingo, né, e comecei a ter contato com o pessoal na segunda-feira. Senti que o grupo é muito bom, os jogadores são todos... foram muito receptivos comigo. Certo também que eu cheguei numa decisão, né? Que o jogo era na quarta-feira, então senti todo mundo muito focado no jogo e também não quis muito invadir o espaço de todo mundo, quis deixar todo mundo tranquilo, até porque, como eu falei, era o principal objetivo, era que o clube passasse na quarta-feira. Eu não queria chegar com o pé frio, cheguei com o pé quente, então foi importante. E o treinador, como eu falei, é um trabalho já tá bem vigorado aqui dentro do clube. Todo mundo consegue notar que os jogadores o conhecem, ele conhecem bem os jogadores. Eu sou um jogador que o Abel particularmente conhece muito bem, porque já me viu, já nos enfrentamos muito. E eu acho que esses primeiros dias foram bons para também sentir o trabalho dele aqui de perto e poder ir me adaptando aos poucos, que é uma adaptação que, no meu modo de ver, eu vou fazer de tudo para que seja muito rápida. Peixe ontem, né, apresentou o Soteldo e o Carabarral. Bruno Faria. O dia na Baixada Santista foi de apresentação dos 2 últimos reforços anunciados pelo clube, Soteldo e Gabriel Carabarral. O venezuelano ganhou a camisa 10, vaga desde a saída de Goulart, e o argentino a número 5, depois que o William Maranhão deixou o time. Os 2 estão registrados no BID e poderão aparecer na lista de relacionados do técnico Lisca para o clássico contra o São Paulo no próximo domingo na Vila Belmiro, com todos os ingressos vendidos de forma antecipada. Soteldo foi direto ao dizer por que aceitou voltar ao Santos. Acho que o amor que eu tenho pelo clube é muito grande. Quando eu fui embora fiquei muito triste, mas sabia que ia voltar. Não é outra coisa que voltar ao time onde eu fui muito feliz. Tá bem, tive muita proposta, mas acho que, não sei, não conseguia ir para outro time do Brasil que fosse esse aqui, que para mim é o maior. O São Paulo, rival do Peixe, foi um dos clubes que tentaram a contratação do Baixinho. A gente lembra que o novo Camisa 10 firmou um contrato de empréstimo até julho de 2023, com cláusula que dá opção de compra e estabelece valor para aquisição. Gabriel Carabarral também foi apresentado. O meia assinou o acordo de 4 temporadas e, mesmo com 31 anos, sabe da responsabilidade que será atuar no Peixe. Santos, en Argentina, es un club muy grande. Uno lo conoce por ver partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana que ha participado. Y en Argentina se sabe que Santos es un club enorme. Cuando se dio la posibilidad de venir, no dudé en ningún momento. Así que nada, muy feliz de estar acá. Esperemos poder hacer lo mejor posible para la torcida y para el club. O jogador afirmou que o Santos, na Argentina, é um clube muito grande. Eles o conhecem por assistirem partidas da Copa Libertadores e Sul-Americana.
Na Argentina, se sabe que o Santos é enorme. Carabarral revelou ainda que quando teve a possibilidade de vir ao Brasil, não teve dúvidas em nenhum momento. Ele está muito feliz por ter dado certo a sua vinda e espera fazer o melhor possível para a torcida e para o clube. Carabarral teve o seu primeiro contato com o elenco na última segunda-feira. Ele ainda, na coletiva, explicou que prefere atuar pelo lado esquerdo do campo, mas pode desempenhar todas as funções do meio de campo, até as mais defensivas. O grupo terá mais 3 dias de treino antes de encerrar a preparação para o clássico Sansão. De São Paulo, Bruno Faria. Obrigado, Bruno Faria, pelas informações do Peixe. O Peixe que pega o tricolor, como ele disse, é o clássico Sansão, no domingão, 18 horas, lá na Vila Belmiro. O Palmeiras, que nós também falamos aí, mostramos aí a chegada do Tabata, não é? O Palmeiras vai pegar o Flamengo no Allianz Parque, também no domingo, às 4 horas da tarde. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues Bolacha. Imagens no Face, no YouTube, Daniel França. Supervisão técnica, Marcelo Eloy. Comentários, Carlone Freitas. Reportagem, Júlio Nascimento. Plantão esportivo, Fábio Scheibe. Coordenação de esportes, Rafael Pio. E a direção geral, Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. Intervalo e a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. Informações das estradas. Mário Quintino, boa tarde. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com uma informação, uma atualização da rodovia Dom Pedro. Nós comentamos que tinha obras na altura do quilômetro 125, na cidade de Valinhos. Agora essa obra foi finalizada, então nosso ouvinte já faz um bom caminho, tanto para quem vem em direção de Campinas, quanto no sentido contrário, em direção da cidade de Atibaia. Eu lembro apenas pela rodovia Dom Pedro, que aqui em Campinas já tem trânsito intenso na chegada lá para o trevo do Padre Anchieta, por isso siga aí com atenção. No anel viário Magalhães Teixeira, nosso ouvinte também faz bom caminho na chegada para Dom Pedro e também no sentido contrário, em direção do sistema Anhanguera Bandeirantes. Cabela. Legal, você volta daqui a pouquinho, Mário. A solução que você procurava para a gestão de frotas chegou. DriveBee Fleet, uma plataforma 100% online com rede de oficinas credenciadas, manutenção preventiva e corretiva. drivebee.com.br. Participe do... Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Em 50 minutos. Baixe agora. Beba com moderação. Hora do vôlei. Oferecimento Goodbom. Super simples. Muito bem, chegamos com a Hora do Vôlei, falando da segunda rodada do Campeonato Paulista, que acontece amanhã. Tem SESI contra o Super Vôlei Santo André, Suzano contra o São José Vôlei, CIMED Atibaia contra o Vôlei Guarulhos e o Vôlei Futuro contra o Vôlei Renata. Aliás, esse jogo de Vôlei Futuro contra o Vôlei Renata, transmissão aqui na CBN Campinas, amanhã a partir das 7 da noite. E pelo YouTube da CBN Campinas e também do Esporte CBN Campinas, com imagens do jogo para você acompanhar. No Goodbom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube Goodbom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Goodbom. Super simples. CBN Esportes Campinas, segunda edição. De volta aqui na segunda edição do CBN Esportes. Tem gente mandando recado aqui, né? Tem recado aqui, aliás, um recado grande aqui, né? Do Fábio Veloso, falando aqui. Ele é palmeirense, né? Que medo, o Flamengo chegou, só que não, tirou um ponto em 10 rodadas. E tá falando dos treinadores que estão recalcados aqui, que tá ficando vergonhoso a apreensão sobre o Abel Ferreira, tá falando de informações que o Palmeiras antecipou receita, tudo mais. Veloso, calma, o Palmeiras tá indo bem, vai ser campeão brasileiro esse ano, viu, Veloso? Fique em paz aí. Ó, Marildo Breno de Hortolândia tá dizendo aqui, boa tarde, amigos. Meu destaque é que o técnico Tite disse numa entrevista que considera a convocação do Pedro do Flamengo. Se levar ele para turistar no Catar, deixe ele no Brasil. Verdade, Amarildo, concordo contigo, viu? Concordo contigo. Boa tarde, Cabela. O Timão passou o carro no Dragão. Um abraço do Pepe de Campinas. E tem mais uma mensagem aqui. O Fábio Romancini, ele tá dizendo aqui, e o Palmeiras continua sem Mundial. Muito bem, são 4h22, vamos falar da Macaca. Ponte Preta, mandante do Derby 204, que acontece no próximo sábado, 11 da manhã, no Moisés Lucarelli. E o ataque da Macaca é onde está o mistério para o Derby, Júlio Nascimento. Muito bem, Cabela. A semana de Derby a gente sabe que sempre envolve muita coisa, inclusive o mistério dos técnicos em relação às escalações. No caso da Ponte Preta e do técnico Hélio dos Anjos não é diferente. A Ponte tem uma grande dúvida, principalmente em relação a essa vaga do Everton, que está machucado. Durante a semana, o Nicolas foi o jogador mais aproveitado. O Nicolas, na avaliação da comissão técnica, é um jogador de velocidade que pode proporcionar uma transição ofensiva mais rápida, mas a outra alternativa é o Fecim, que é um jogador que tem números interessantes em relação às finalizações. O Fecim, ele se adapta melhor a mais funções ali no ataque, e por isso é um jogador que a comissão técnica avalia muito. O Nicolas, nas duas últimas partidas, foi muito elogiado pelo técnico Hélio dos Anjos, principalmente por conta dessas transições, mas é um jogador com números discretos, 15 jogos, nenhum gol, foi titular 8 vezes, entrou 7 vezes no segundo tempo, tem apenas uma assistência no jogo contra o CSA. Já o Fecim, 31 jogos, inclusive já jogou derby, 3 gols, 2 assistências, e o Fecim foi até elogiado pelo Hélio dos Anjos na função que ele jogou no segundo tempo contra o Grêmio. Então, se ele for a opção, certamente realizando aí
um posicionamento muito parecido em relação ao que teve em Porto Alegre. Mas segue a dúvida, Nicolas ou Fecim, quem será o substituto de Everton? E até entrando nesse tema, viu, Cabelo, a Ponte Preta efetivou a chegada do Bruno Alves, jogador que estava no Remo. Ele tinha um imbróglio aí junto com o Criciúma, porque assinou um pré-contrato, mas conversou com o Criciúma, explicou a situação e agora assina com a Ponte até dezembro de 2023. E também Danilo Gomes, né, que chegou a negociar com o futebol da Grécia, permanece na Ponte, recuperado de lesão, assim como Leandro Bárcia. Será também uma opção importante para o Hélio dos Anjos nos próximos jogos. A Ponte Preta vai se ajeitando, tem derby pela frente, a torcida quer ingressos. Aliás, a procura por ingressos é grande. E quem ainda não comprou ingresso pro derby, Júlio? Cabelo, a Ponte Preta encerra nesta quinta-feira o período de cadastros de crianças de até 12 anos e também os torcedores que têm direito à gratuidade para acompanharem o derby no sábado pela manhã no estádio Moisés Lucarelli. A última parcial, já batendo quase 13 mil bilhetes vendidos, a Ponte planeja recalcular a quantidade de ingressos à disposição hoje à noite, depois desse período que eu citei, e aí ela vai abrir um novo lote, um lote adicional a partir do meio-dia amanhã no Moisés Lucarelli, com as últimas vagas para o Clássico. Então amanhã será a última oportunidade do torcedor de garantir presença no Clássico de sábado às 11 horas da manhã, jogo que vai registrar o maior público do futebol de Campinas, né? A Ponte conseguiu registrar mais de 8 mil torcedores contra o Vasco e agora, já com esses quase 13 mil ingressos vendidos, já tem um número bem significativo. A ideia é justamente ter um número parecido de torcedores dos derbys de 2018, quando o Majestoso registrou mais de 15 mil torcedores, e também 2019, quando mais de 16 mil torcedores acompanharam o jogo. Essa é a ideia da diretoria, a expectativa, lembrando que o Eberlin fez promoção de ingressos, colocou ingressos a R$10 a inteira e R$5 a meia entrada nos setores populares, e também o setor VIP comercializado a partir de R$50 a inteira, R$25 a meia entrada, justamente para atrair o torcedor e criar essa atmosfera positiva no sábado no Majestoso. Cabela. No YouTube aqui o Carlos Henrique tá mandando abraços aqui, saudações Ponte Pretanas, vai nega véia, tá dizendo ele aqui. O Júlio César Gonçalves tá dizendo que a Ponte vai ganhar por 4-1. E o Emerson Santana tá avisando aqui que o Marcelo Lima Henrique vai apitar o derby. O Emerson, é verdade, ele mesmo que vai apitar, o Marcelo Lima Henrique. Os assistentes são o Nailton Júnior de Souza Oliveira e o Renan Guiar da Costa. Agora o mais perigoso aqui é o VAR, vamos ver quem vai no VAR aqui. Árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins, gaúcho, ele que vai estar no árbitro de vídeo. Aliás, tem árbitro, assistente 1, assistente 2, quarto árbitro, analista de campo, árbitro de vídeo, a VAR, que é o assistente do árbitro de vídeo, e o observador do VAR, que é a Ana Paula da Silva. Muito bem. Aí tem os técnicos e operadores ainda que trabalham junto lá do VAR. Muita gente para trabalhar. Mas o derby tá aí. E é sábado, meu caro Carlão de Freitas. Cabela, falta pouco, né? Para a Ponte Preta definir a sua equipe, né? Para o técnico Hélio dos Anjos saber como que vai enfrentar o Guarani, quais serão as peças utilizadas. Eu acho que na cabeça dele ele tem apenas uma dúvida, que é o Fecinho Nicolas. As outras posições já estão muito bem determinadas, muito bem concatenadas dentro da cabeça. A Ponte passa por um momento legal, a Ponte enfim encontrou um time, né? Hoje a gente pode falar a escalação da Ponte Preta, e o senão foi a lesão do Everton, que seria um cara importantíssimo não só para o derby, mas para a sequência da Série B. E agora fica essa disputa entre o Nicolas e o Fecim. Acredito que essa seja a dúvida do Hélio dos Anjos, né? Até porque antigamente a gente tinha aquelas surpresas em derbys, né? Você esconder jogador, isso já aconteceu na década de 80 com o Mestre de Cá. No início dos anos 2000, o Regis Pitbull estava confirmado, depois teve problemas particulares e não pôde enfrentar o Guarani no Estádio Brinco de Ouro. Então essas coisas, hoje eu acho que é mais difícil de acontecer, até pelo calendário, que não dá tempo de você bolar alguma coisa, alguma surpresa para pegar o adversário aí desprevenido. E outra, né? Hoje as coisas, a informação chega muito rápido, né? Então por isso acho difícil alguém, aliás, aprontar, tanto o Hélio como o Mozart. Mas a dúvida do Hélio dos Anjos está entre Nicolas e Fecim. Eu acredito que ele deverá optar, né? Ou nós debatemos
né, hoje pela manhã, que o Nicolas deve ser o escolhido. O próprio Júlio disse que o Nicolas vem treinando regularmente e pode ser aí uma peça importante para fazer a companhia para o Luca. Não vejo tanta diferença entre Fecim e Luca, entre Fecim e Nicolas, aliás. O Nicolas é um cara que corre, que tem força, que faz muito bem a recomposição, mas tem uma dificuldade imensa para marcar gols. Eu acho que o atacante, para ser bem sucedido na carreira, precisa aprender a marcar gols, mesmo que seja um atacante de beirada, como é o caso do Nicolas. E ele precisa aprender realmente na finalização. E o Fecim teve uma melhora, fez o gol contra o Vasco, foi importante. Contra o Brusque já não teve uma boa atuação. É um jogador que passa por altos e baixos, né? Vive momentos de irregularidade, outros momentos importantes, mas não consegue ter ali uma sequência num alto nível. Então por isso eu não vejo tanta diferença entre os dois, mas pensando agora com a cabeça do Hélio dos Anjos e levando muito em conta aquilo que o Júlio falou pela manhã, eu acredito aí que o Nicolas deverá ser o escolhido para iniciar jogando este clássico diante do Guarani no próximo sábado, às 11 da manhã, no estádio Moisés Lucarelli. Pois é. Vamos aguardar, né? O mistério Ponte Pretana exatamente está no ataque, né? Se é Nicolas ou Fecim que estarão aí ao lado de Luca no ataque. Ponte Pretano substituindo o Everton, que contundiu, passou por cirurgia e só volta o ano que vem. Vamos pro intervalinho? Intervalo, vem repórter CBN, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
de agosto de 2022. O general brasileiro Carlos dos Santos Cruz deverá ser indicado como líder de uma missão para investigar o ataque contra uma prisão na Ucrânia que matou 50 prisioneiros de guerra. Segundo o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, Santos Cruz tem experiência nacional e internacional em segurança pública, inclusive como comandante de operações de paz da organização. O general da reserva ocupou a Secretaria de Governo de janeiro a junho de 2019, quando foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. O governo exonerou o diretor de proteção ambiental do IBAMA, Samuel Souza. A decisão foi assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e publicada no Diário Oficial da União. Samuel vai assumir o cargo de assessor especial do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, num grupo de trabalho de combate ao comércio ilegal de produtos florestais. O governo ainda não indicou um novo nome para o cargo de proteção ambiental do IBAMA. Usuários do WhatsApp têm relatado dificuldades para acessar o aplicativo de troca de mensagens nesta quinta-feira. De acordo com um levantamento do site Down Detector, já há mais de 1.400 reclamações. Ainda não há informações sobre as causas do problema. A equipe do WhatsApp ainda não se manifestou sobre o caso. E 9 trabalhadores que estavam presos desde a manhã de ontem nos escombros de uma mina de carvão ilegal que desabou na Colômbia foram resgatados. Segundo a Agência Nacional de Mineração, todos estão bem. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Hora do trânsito agora, situação de momento, Mário Quintino. Vamos lá então, Cabelo. Eu trago informações agora para o nosso ouvinte que segue pela Barão de Itapura, porque o trânsito é intenso na chegada para Carolina Florence, por isso atenção aí na Barão de Itapura, pela própria Carolina Florence, por enquanto segue sem maiores problemas, trânsito mais intenso já na chegada para Teodureto, enquanto na Teodureto o nosso ouvinte só diminui a velocidade já nos acessos lá para a região do Tapetão. Rapidamente, Cabela, vou trazer informação também de outro ponto da cidade, a Avenida John Boy Dunlop, que tem trânsito intenso em direção do Campo Grande, principalmente na altura do Jardim Aurélia. Cabela. Um abraço para você, Mário. Até amanhã. Um abraço, até amanhã. Ajude seu cãozinho a se proteger contra pulgas, carrapatos, vermes ou sarna. NexGard Spectra é um delicioso tablete sabor carne que protege contra os parasitas por todo o mês. É um e pronto. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Aqui no YouTube o Marco De Felice tá mandando aqui boa tarde. Quem for narrar o jogo amanhã se prepara. O jogo vai ser 5-5. Amanhã não, sábado, né? É. Sábado, viu? É. Amanhã foi por minha conta, viu, ô Bolacha? O Marco aqui não colocou, não. 5-5. Vou ficar fazendo gargarejo a noite inteira pra poder preparar a garganta pro jogo, então, do sábado, hein? Vamos falar do Bugrão, é o outro lado do derby. Aliás, o Guarani tem dúvidas, né? Se tem mistério do lado Ponte Pretano, do lado Guarani também tem dúvidas, Júlio Nascimento. Cabela, falando do Guarani, que também se prepara em clima de mistério para o Derby 204, principalmente em relação às dúvidas do técnico Moser Santos. O Guarani não deve contar com o Diogo Matheus, o lateral segue com dores musculares, se recuperando de lesão. Claro que vem sendo feito um trabalho especial com esse jogador, mas a tendência é que o Lucas Ramon, com o Lute correndo por fora, seja o lateral direito do Guarani no clássico. Em relação ao meio-campo, o técnico Moser conta com a volta do Leandro Vilela, que cumpriu suspensão na partida contra o Náutico. O Leandro Vilela pode ali ser aproveitado ao lado do Richard Rios, do Madison, do Rodrigo Andrade, do Eduardo Persson, do Silas. São algumas opções, inclusive o Moser decidindo quantos volantes vai utilizar no clássico. Já no ataque, a tendência é a volta do Giovanni Augusto ao time. O Gênison é o jogador hoje de confiança no Moser Santos, mas fica a expectativa pela estreia do Bruno Miranda. O Moser citou depois do jogo contra o Náutico que o Bruno Miranda não foi aproveitado porque ele tinha perdido 2 sessões de treinamentos. Detalhe, o Bruno Miranda vem treinando muito bem,
marcando gols nos coletivos, sendo muito elogiado pelo Mozart Santos. Inclusive, às vezes, o Mozart vai dar uma orientação ali para o Bruno Miranda. O Richard Rios colabora, né, nessa tradução, porque é um jogador colombiano, mas que está há muito tempo no Brasil, então o Rios tem mais o domínio do português, entende mais do que o Bruno Miranda, mas é um jogador que vem sendo muito elogiado e está buscando essa vaga como titular no derby, hein, Cabela? O derby sempre reserva grandes novidades na escalação. O Bruno Miranda, se mantiver aí esse ritmo nos treinamentos, provavelmente será uma peça utilizada por mais minutos pelo técnico Mozart. Muitas dúvidas pelos lados do Guarani, afinal de contas, muitos jogadores chegaram na janela de transferência, o Guarani não tem aquela equipe definida ainda, não é? Então o Mozart tem essas indefinições para o derby do próximo sábado. Já o torcedor tem certeza que ele não vai poder estar lá no Moisés Lucarelli para acompanhar, porque a torcida única, só a torcida da Ponte Preta, né? Não vai poder estar lá, mas a torcida vai estar presente amanhã num jogo treino aberto, não é, Júlio? Cabela, e amanhã o torcedor do Guarani poderá ter um último contato com o elenco antes do derby. Na quarta-feira, o elenco, integrantes da comissão técnica e também da diretoria se reuniram com a principal torcida organizada do Guarani. Segundo até o relato, né, das pessoas que acompanharam essa reunião, foi uma reunião em tom de apoio, de manifestação positiva aos jogadores. Mas amanhã, antes do derby, na véspera do clássico, às 11 horas da manhã, os portões do Brinco de Ouro serão abertos para um treino com esse contato com o torcedor. Claro que a parte mais importante do treinamento, né, a parte tática, a parte ali de repente escolher os jogadores titulares para o clássico, isso nem a torcida nem a imprensa vai ter acesso, mas a partir das 11 horas o Mozart Santos abre as atividades para esse apoio, para esse último contato, ali já numa última parte do treino, num trabalho um pouco mais leve, talvez mais físico. Então por isso que a comissão técnica aceitou a liberação do treino aberto. E também, Cabela, uma informação sobre o mercado da bola. O Guarani conta mesmo com o João Lopes como o substituto de Rafael Martins, como reserva imediato de Kozlinski. É diferente, né, essa característica, mas o Guarani queria um goleiro mais experiente e o João Lopes, jogador de 26 anos, revelado pelo Fluminense, passou também pelo Flamengo, pela Portuguesa em São Paulo, estava na Portuguesa do Rio. Ele rescindiu o contrato antes do encerramento da janela, por isso ele poderia assinar com o Guarani a qualquer momento, e ele foi o escolhido para ser esse suplente do Kozlinski e também ser uma sombra para o goleiro do Guarani, que fez um grande segundo tempo no jogo contra o Náutico, né, Cabela? Aliás, ele não só fez um grande segundo tempo quando ele fez a defesa do jogo, né? Aliás, são 3 defesas seguidas, né, do Kozlinski. 3 milagres do Kozlinski no último minuto do jogo contra o Náutico. E agora tá chegando uma sombra aí pro goleiro do Guarani. Mas tem Guarani, tem dúvidas pro Mozart e o Guarani que tá se preparando pro derby, Carlão. Cabela, hoje pela manhã nós falávamos sério e ao mesmo tempo brincávamos com relação à escalação do Guarani, né? O Guarani, diferente da Ponte, apesar de ter conquistado um resultado positivo contra o Náutico, o Guarani ainda está em formatação. Ainda tenta encontrar um caminho para escapar desta zona incômoda do Campeonato Brasileiro da Série B. Eu acho que essa escapulida está muito próxima. De repente pode ser sábado contra a Ponte, uma vitória que significaria muito para o Guarani. Não só a saída da zona de rebaixamento, a quebra de um tabu de 13 anos sem vencer o rival no estádio Moisés Lucarelli, você deixar a Ponte Preta ali ainda numa briga para escapar e, claro, né, uma moral, né? A moral fica gigantesca para a sequência da competição. Ou seja, um jogo que representa demais para o Guarani. E como nós falávamos, o técnico Mozart tem algumas dúvidas, sim, notadamente no meio-campo, né? O Cabela falava, o Júlio, nós debatíamos uma eventual dupla, né, entre Giovanni Augusto e Isaac, ou o Leandro Vilela retornando de suspensão, ou o Rodrigo Andrade, ou o Álvaro Rios, algumas situações que o treinador tem aí para escolher. Eu já disse, não vou falar nem nomes, mas eu creio que o Mozart vai fortalecer mais esse meio-campo,
escalando 3 volantes, não sei quais os volantes, mas ele vai escalar 3 volantes, deixando o Giovanni Augusto um pouco mais livre, um pouco mais solto para organizar o time, para chegar também na hora de finalizar. Existe também um certo mistério, até se o Giovanni Augusto começa jogando ou não. Eu creio que a vitória do Guarani, uma eventual vitória do Guarani sobre a Ponte, passa muito pelos pés do Giovanni Augusto, que já deu uma mudada no tempo que esteve em campo contra o Náutico, qualificou mais, e se ele estiver afim no sábado pela manhã, pode ser um handicap muito favorável ao Guarani. E na frente algum velocista, Lucas Venuto, né, junto com o Gerson, né, que fez aí um bom jogo contra o Náutico, foi o autor do gol. Então essa deve ser a dúvida, ou que está tirando o sono do Mozart, essa escalação no meio campo, eu creio, com um Guarani com 3 volantes e com o Giovanni Augusto dando ali uma retaguarda para o sistema ofensivo. Mais uma vez, eu acho que não só a vitória ou a eventual vitória do Guarani sobre a Ponte passa pelos pés do Giovanni Augusto, mas como a recuperação do Guarani passa também pelos pés do Giovanni Augusto. A recuperação, digo, a saída, né, definitivamente do grupo dos 4 últimos colocados. Só uma correção, o Gênison podendo fazer aí uma parceria com o Lucas Venuto, ou com o Bruno José, ou com o Iago. O certo é que o artilheiro bugrino, ou o autor do gol, o herói bugrino do jogo contra o Náutico, vai estar entre os titulares neste sábado contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. Pois é, Carlão, pois é. Essas indecisões aí que ainda deixam o torcedor do Guarani preocupado pro jogo. Mas amanhã o torcedor vai poder ter o brinco de ouro da princesa, acompanhar o treino aberto. E nós, a CBN Campinas, estaremos ao vivo lá acompanhando também, dentro do CBN Esporte, primeira edição, toda a movimentação desse treino aberto do Guarani na véspera do Derby 204. Intervalo. E a gente volta já para falar de Corinthians, que classificou na Copa do Brasil. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Esportes Campinas, segunda edição. No YouTube, o Ricardo Souza está dizendo aqui, fala pessoal, vai ter venda de ingressos amanhã. O Ricardo, é o seguinte, a Ponte Preta hoje não colocou o ingresso à venda porque está fazendo a troca, né, do sócio torcedor e também das crianças com menos de 12 anos. E os ingressos que sobrarem serão colocados à venda amanhã a partir do meio-dia, tá bom? Então, Ricardo, então fica atento aí, tá bom? Aqui no nosso WhatsApp... quem tá mandando mensagem aqui, mandou recado pra gente aqui é o Igor. O Igor tá dizendo o seguinte: Carlão, então estamos ferrados, hein? Se depender do Giovanni Horroroso Augusto, o Bugrão já entrou pelo cano. Nunca jogo nada com a camisa do Guarani. Vai jogar agora nunca jogou nada com a camisa do Guarani. Vai jogar agora no derby, tá dizendo ele aqui. Vai que ele resolve o problema lá no sábado, hein, Igor? Vai que ele resolve, hein? 10 minutinhos para 5 da tarde, vamos falar do Corinthians. O timão que ontem entrou em campo e contrariando muitas expectativas, inclusive a minha, venceu, está na semifinal da Copa do Brasil. E o Vitor Pereira, o Pereirão, fala da evolução da equipe. O espírito de uma equipa tem que se ver se uma equipa tem espírito, tem caráter e está unida da forma como responde dentro do campo. Essa é a melhor resposta. E os meus jogadores hoje estão de parabéns, porque não é fácil depois dos jogos anteriores, depois de termos perdido os jogos que perdemos, dar uma resposta destas. Não é? A única resposta possível para alterar um resultado de 2 golos contra tinha que ser esta. E nós de facto, para mim, na minha opinião, volto a dizer, fizemos um grande jogo. É verdade, né? O treinador falou também sobre o adversário da Semi. O Fluminense, muita qualidade coletiva e individual. Um jogo bonito, ideias bonitas, ideias positivas, um trabalho que eu gosto, que eu aprecio. Agora vamos ter que estudá-los. O jogo do campeonato para mim não é referência, portanto, porque nós fomos lá com uma equipa muito condicionada. Agora, um ambiente difícil, uma equipa muito forte, e nós vamos ter que trabalhar muito bem o jogo para os defrontar. Adversário do Corinthians na semifinal, que ontem empatou com o Fortaleza e no agregado venceu por 3-2, se classificando à semifinal da Copa do Brasil. Aliás, muita polêmica ontem, né? Muita polêmica. O impedimento liberado pelo VAR do Cano, para mim estava impedido, para mim estava o tronco do corpo do Cano estava à frente do último zagueiro, inclusive com as linhas traçadas, dá para ver que está um pouco à frente. E o pênalti anotado também que o Ganso converteu, foi dentro da área, o pé do jogador do Fortaleza está dentro da área, mas para mim não é ele que derruba o jogador do Fluminense. Então, polêmicas e mais polêmicas, mais uma vez, na arbitragem do futebol brasileiro, né? Vamos aguardar o que vem pela frente, né? No outro jogo de ontem, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense por 1-0, e que golaço do Pedro, hein, gente? Que golaço do Pedro. Depois de tudo que o Tite falou, que o Pedro é um jogador com características que ele não tem na seleção brasileira, o Pedro faz um gol de bicicleta e leva o time à classificação à semifinal da Copa do Brasil. Eu vejo como uma assinatura ali de presença na Copa do Mundo do Catar, o atacante Pedro do Flamengo. E o Flamengo vai enfrentar ou São Paulo ou América. Aliás, os dois se enfrentam logo mais lá em Belo Horizonte, no Independência. No primeiro jogo, o São Paulo venceu por 1-0. A América até perdeu o pênalti e tudo mais, mas o São Paulo venceu por 1-0. Agora, Carlão, São Paulo ou América, hein, Carlão? Cabela, logo mais tem o São Paulo, né? São Paulo e América Mineiro, ou América Mineiro e São Paulo, jogo lá no Horto, às 9 da noite. O São Paulo leva uma vantagem importante em se tratando de um jogo decisivo. É sempre bom você
poder empatar, ter o direito de empatar para se classificar. E o São Paulo tem. Não digo que deva jogar com o regulamento debaixo do braço, porque o América jogando no Independência é muito forte, o Coelho passa por um momento muito legal no Brasileirão, venceu o Santos no último domingo, somando a 4ª vitória consecutiva, que deixa o América longe da zona de rebaixamento, pensando até em Copa Libertadores de América, e o São Paulo vinha aí numa série complicada, eis que venceu o Red Bull Bragantino e também respirou novos ares, né, dentro da temporada, né, podemos dizer assim. São Paulo ainda na parte de baixo ali do Campeonato Brasileiro, mas nas Copas o Tricolor vai muito bem, obrigado, né? É um candidatíssimo ao título da Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil aí tem uma boa possibilidade. Eu acho que é o favorito até a conquistar essa vaga à fase semifinal, mas tem um adversário muito forte, um adversário importante hoje. O América é uma daquelas equipes médias que faz um trabalho muito interessante sob o comando do técnico Wagner Mancini, e o São Paulo vai ter que tomar muito cuidado. Acho o favorito, acredito na classificação, mas nada de achar que já ganhou, nada de entrar de salto alto. Vai ter que brigar, vai ter que suar muito sangue para conquistar a vitória sobre a equipe de Belo Horizonte. E esse jogo, o São Paulo e América, tem transmissão aqui na CBN Campinas, logo mais, 8 da noite, com toda a equipe da CBN São Paulo. Agora, Carlão, e o Corinthians, hein? E essa classificação do Corinthians, Carlão? Cabela, foi uma vitória importantíssima para o Corinthians, né? Para dar uma guinada, mesmo estando numa reta final de temporada, na reta final das Copas, né? Mas o Corinthians precisava dar uma resposta, até porque não vinha de um momento tão legal. Tinha sido eliminado da Copa Libertadores para o Flamengo, Copa do Brasil tinha perdido a primeira para o Atlético Goianiense, na rodada do fim de semana perdeu para o Palmeiras dentro de casa, ou seja, uma série de resultados negativos, declarações infelizes do técnico Vitor Pereira, ou seja, todos os ingredientes para que o Corinthians não fizesse uma boa apresentação ontem diante do Atlético Goianiense. Mas o que se viu foi um Corinthians compenetrado, um Corinthians querendo o jogo, um Corinthians com vontade, um primeiro tempo, boa parte dele amarrado, complicado, com um sistema defensivo muito bem emplacado por parte do Atlético Goianiense. Eis que no fim da primeira etapa aparece o Renato Augusto e dá um passe sensacional, um lançamento primoroso para o Gil de cabeça marcar o primeiro gol, que ainda dava a condição do Atlético Goianiense se classificar, mas veio o segundo tempo e aí brilhou a estrela do Yuri Alberto. Fez uma partida sensacional, o Yuri já vinha sendo cobrado por não marcar gols, por não ser tão participativo na parte ofensiva, mas ontem ele deu uma resposta significativa, não só para o jogo de ontem, que resultou na classificação do Corinthians, mas para a sequência da temporada, porque ele pode ser um cara importante. Uma vitória justa, uma classificação justíssima, né? E agora vem o Fluminense que apresenta um futebol bonito, um futebol atrativo, né, para o torcedor brasileiro, cumpre um bom papel no Brasileirão, embora tenha perdido para o Internacional, e ontem passou um certo sufoco num jogo polêmico contra o Fortaleza. Mais uma partida de muita história, né? O corintiano vai falar de 76, quando conquistou aí a classificação à final do Campeonato Brasileiro da ocasião, a invasão no Maracanã, um jogo cercado aí de muita expectativa, mas eu acho que foi uma vitória que pode mudar a chavinha do Corinthians nesta parte final da temporada de 2022. Pois é, Carlão, bem lembrado de 76, hein, Carlão, bem lembrado. O Fernando tá mandando aqui no WhatsApp, meu querido âncora da CBN, foi um belo gol, ele tá falando do gol do Pedro, mas não teve o movimento de bicicleta. Pra mim, o gol foi de puxeta. Gol de bicicleta tem muito mais beleza plástica com o movimento das duas pernas. Um abraço, meu querido. Um abraço pra você também, Fernando da Vila Industrial, obrigado pela mensagem. Eu concordo contigo. Mas se foi um golaço do Pedro ontem do Flamengo sobre o Atlético Mineiro. Obrigado a todos vocês que mandaram mensagem aqui pelos WhatsApp, também pelo nosso YouTube. A gente volta amanhã com o CBN Esportes, a primeira edição, às 11h30 da manhã. E amanhã ao vivo, hein? Lá do Brinco de Ouro, nós vamos ter repórter do Brinco de Ouro ao vivo e vamos ter repórter ao vivo também no Moisés Lucarelli, porque vai ter abertura de venda de ingressos para a gente saber exatamente quantos ingressos teremos amanhã ainda disponíveis para o torcedor da Ponte Preta para acompanhar o Derby 204. Tudo isso aqui na CBN Campinas amanhã, 11h30 da manhã. Um abraço, até lá.
CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN.